noite, sejam bem-vindos ao canal Diário de Bordo com Sérgio Tavares. Estamos ao vivo aqui no Ponto Novo, em Aracaju, Sergipe, onde eu acabei de deixar uma passageira. E vamos junto aí, pessoal, iniciando mais uma jornada aqui no Uber ao vivo, em Aracaju, Sergipe. Felipe Almeida, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo ao canal. Eu vou seguindo aqui, pessoal, em direção ao bairro Luzia. Vou deixar uma passageira aqui agora. Sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos junto aí nessa jornada aí agora à noite. Hoje é quinta-feira, 21 horas e 46 minutos. Quinta-feira, dia 14 de maio. Vamos junto aqui, vamos junto para a gente iniciar essa nossa jornada. Como é que tá aqui o meu, se o som tá bom. Não sei se o som tá bom, se a imagem tá boa, deixa eu ver. Tô ligando aqui o meu. Na sua próxima viagem, escolha um cartão que você pode confiar. Baixe o app da Wise. Não sei se o som tá bom, se... Parece que sim. Pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu convido você a curtir, dar uma curtida no vídeo, comentar, votar na enquete e se inscrever no canal se não é inscrito. Vamos junto aí pra gente iniciar já aqui essa jornada. Hoje eu rodei um pouco de manhã, rodei um pouquinho de tarde também, muito pouco, mas rodei um pouquinho e tô complementando agora à noite. Eu já fiz uma viagem, né? E tô complementando agora. Aqui em Aracaju o tempo tá bom hoje. Choveu um pouquinho de manhã, pouca coisa, mas o tempo tá bom. Vamos junto aí nessa jornada. Convido você também a conhecer o canal. Eu publiquei um vídeo lá hoje. É um recorte de uma live que eu acho que tem uns 3 dias já. Uma passageira muito engraçada, né? E ela contou umas histórias interessantes. Aí eu fiz um recorte, tá? De um trechinho e coloquei lá no canal. Tava tendo umas boas visualizações lá. Convido você a entrar lá, ver, comentar. Deixa um comentário lá para ajudar o canal. É uma forma de ajudar o canal, porque o pessoal assiste a live, mas não comenta nenhum vídeo. Não são todos, né? Tem sempre um ou outro que entra lá e bota um comentário. Mas ajuda muito se entrar, ver esse vídeo, comentar, ripar o vídeo também. É de graça, viu, pessoal? E isso ajuda. É um apoio logístico ao canal, é um apoio, entendeu? Porque além de tudo, o YouTube vai entender que o vídeo tem relevância e vai mandar para outras pessoas, né? Vai ajudar o canal a ficar mais conhecido, ganhar mais inscritos, né? Que a ideia é crescer, né, pessoal? Sempre em tudo que a gente faz, crescer. Estamos chegando aqui. Eu sempre dou essas... Eu sempre bato uma latinha, viu? Ou vindo da Jabutiana pra cá, ou daqui pra casa às vezes.
ou de algum lugar para cá. Bom, estamos no Augusto Franco. Eu vou ligar, já chegando aqui, vou ligar o aplicativo pra gente começar a nossa jornada aqui. Hoje é quinta-feira, vamos ver se a gente consegue pegar umas boas viagens aqui hoje e ter um bom lucro aí. Porque o importante de tudo não é só o ganho, né? Eu preciso muito de grana, tá, pessoal? Eu preciso muito de dinheiro, mas assim, todo mundo precisa, né? Mas não adianta eu ganhar muito e gastar muito, né? Tem um custo alto, né? Então o percentual, às vezes você ganha, vamos dizer, você ganha R$300, mas teve um custo de quanto, né? Vamos dizer que você teve 150 de custo, você ganhou só 150 de lucro. Um exemplo, né? Então, proporcionalmente, eu posso ganhar só 200 e ter 50 de custo. Ora, se eu só tive 50 de custo, o meu percentual de lucro foi maior, né? 75%, enquanto no outro foi 50%, né? Vamos encostar aqui, gente. Na frente desse carro aqui. Bom, a gente já está aqui na Gonçalo Hollenberg, no bairro Luzia, Aracaju, Sergipe, para iniciar a nossa jornada hoje. Sejam bem-vindos ao canal. Está aqui onde a gente sempre inicia, tá? Em Aracaju, no bairro Luzia. Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal Diário de Bordo com Sérgio Tavares. É um prazer tê-los aqui no canal, iniciando mais essa jornada aqui no Uber ao vivo em Aracaju, Sergipe. Que seja uma noite abençoada, não só para mim, mas para todos aqui que estão acompanhando, e que a gente possa mostrar na prática aqui, que seja uma prática didática, né, pessoal? Que aqui não, eu sempre falo, não é só questão de ganho, tá? É o lucro. E o lucro tudo é lucro, né? O lucro está envolvido também o prazer de trabalhar, o prazer de bem-estar. Aqui a participação de vocês para mim é um prazer. Isso faz parte para mim, estar fazendo a live para mim é um prazer, ter a companhia aqui, né? A conversa com os passageiros. Então tudo faz parte, tá? Isso aí faz parte do trabalho. Eu não estou aqui só para fazer o trabalho, deixar o passageiro largar, pegar o dinheiro e ir embora, né? A ideia não é essa, a ideia é fazer um trabalho prazeroso, senão não tem graça, né? A gente vai se estressar, vai ter... E a saúde nossa, especialmente mental, vai pro beleléu, né? Como se diz. O Felipe, ele tá perguntando aqui se dá para lucrar com o carro alugado em Aracaju. Olha, o Felipe, meu carro, ele é próprio, né? Eu comprei financiado, tá certo? Eu penso o seguinte, o carro, eu já ouvi gente falar o seguinte, meu amigo. Eu já ouvi gente falar que comprar carro não é investimento. Ah, comprar carro não é investimento, é melhor, o governo tá até para dar agora um subsídio aí para compra de carro, para motorista de aplicativo, né? Então eu já vi gente falando, tinha que dar para alugar. Motorista não tem que comprar carro porque o carro vai depreciar. Você vai perder dinheiro, não é investimento nenhum, tem que dar dinheiro para alugar. Gente, o governo visa a família, ele visa as pessoas que pensam na família. O carro é um bem para a família, o carro é um investimento para a família. Se você compra um carro para trabalhar, você está investindo, porque você vai usar aquele bem para render, para dar um rendimento para sua família.
Por mais que ele deprecie, mas ele é um bem seu, é um bem da sua família. Você vai usar não só para trabalhar, mas também para você passear com a sua família, você fazer uma viagem, quando você estiver de férias, você tem que tirar férias também, descansar, passear, fim de semana. Então o carro alugado é outra história. Carro alugado você não é nada seu, você só está pagando, é só custo, é só despesa. O carro financiado ele não é só custo, ele dá o rendimento para você, ele também é investimento com certeza. Então eu sou mais de comprar o carro, pagar um carro, e inclusive você vai pagar menos do que um carro alugado, a prestação do carro dependendo, tá certo? Mas o carro alugado, se você quer alugar, olha, o meu não é alugado, mas se você quer alugar, você precisa saber qual é o seu custo, qual o carro que você vai alugar, né? Eu não aconselho ninguém a alugar carro que consome muito, de preferência um carro mais econômico possível para você poder tirar um lucro disso aí, tá certo, Felipe? Vai ser lucrativo, os ganhos não estão muito altos. Existe aí, já recebi um aviso da 99 que está sendo reajustada a tarifa. Me parece que a Uber também vai reajustar. Vamos ver se vão melhorar os ganhos. Mas dá para tirar um lucro sim, dependendo da sua constância, do seu trabalho, da sua disciplina, do seu esforço, da sua escolha de corridas. Tem que escolher corrida. Tudo você vai ter que pesar, tá? Ver o seu custo direitinho, botar no papel para você ver o seu lucro. Não vai ser uma margem de lucro muito alta aqui, especialmente Aracaju, né? Agora não vou falar de generalizar o Nordeste, mas existem grandes capitais que o lucro é muito maior, com certeza. Tá certo? Fábio, boa noite. Rodei na terça-feira na moto, estava bom. Beleza, amigo? Seja bem-vindo, pessoal. Vamos iniciar aqui a nossa jornada, tá certo? A gente vai conversando mais aí. Deixa eu ver aqui o aplicativo, que eu fiz uma viagem já. Na verdade eu já fiz umas 11 viagens, 12 hoje, nem me lembro mais. Pronto. Vou conectar aqui, vamos ver o que aparece pra gente aqui. Ó, tá pedindo de novo aqui pra... vamos lá. A minha ideia, pessoal, é ficar por aqui, tá? Não adianta eu ir pra longe. Eu uso de noite, eu fico só na zona sul aqui. O máximo que eu vou na sexta-feira é Atalaia, Coroa do Meio, tá? Então eu não vou para nenhum local que me afaste muito daqui, porque não vai ter corrida para voltar, entendeu? Então a minha ideia aqui, a minha estratégia é primeiro você precisa escolher os pontos que você vai trabalhar. Ó, não tem nem o bairro isso aqui, tá vendo? 4 km, pegar com 2.600, tem nem o bairro. É isso, pessoal. Vou escolher aqui uma viagem pra gente começar. Sejam bem-vindos aí ao canal. Convido você a curtir, comentar. Deixa eu ajustar aqui que... Desculpa aí, mas esse sai do lugar aqui, né? Costuma sair do lugar porque é muita trepidação aqui, muita... Deixa eu ver se vai ficar firme agora. Acho que vai. A gente vai ajustando aqui se sair do lugar. Sejam todos bem-vindos. Fábio, Luiz. O Fábio, eu só rodo aqui nessa área, tá? Eu só rodo aqui nessa área do... Tem muito tempo que eu não vou pra lá, pra
para lugares longe daqui, porque é aqui que tá o dinheiro, né? Nessa área aqui, de noite hoje, por exemplo, tem um horário que nem toca viagem, não adianta me afastar, entendeu? Eu tô sempre ensinando aqui, mostrando aqui os pontos, os bons pontos, como escolher o ponto para você trabalhar. Ó, tô com uma corrida muito boa agora, mas não deu nem tempo de eu ver. Teve alguém que pegou aqui. Tava quase R$3 o km aqui, uma corrida boa. Vou prestar atenção aqui pra gente tentar pegar. Seja bem-vindo. Se você tá chegando agora, comenta, curte, se inscreve no canal. E tem um vídeo lá, eu queria que vocês dessem uma olhada lá no vídeo que eu publiquei hoje. Deixa um comentário lá. Pessoal que me acompanha aí, deixa um comentário lá, assiste o vídeo. É um vídeo da Evelyn, uma passageira muito engraçada. Eu não sei se ela se inscreveu no canal, nunca pedi para ela se inscrever. Se ela se inscrever, ela vai ver o vídeo. Eu pedi para ela comentar lá. Então vocês veem aí. Eu não sei se está tendo uma promoção agora. Deixa eu ver. Eu acho que está tendo. Eu não estou fazendo não. Foi mais cedo talvez, né? Deve ter sido mais cedo. Esses dias aí andou tendo uma promoção à noite. Mas eu nunca fiz. Eu não faço. Porque eu começo já tarde, né? E a promoção ela é a partir de 7 horas. Mas é muito pouco, sabe? Já foi tempo que essas promoções pagavam R$100, cento e poucos reais. Eu já peguei 170, R$180. Mas hoje em dia os valores pagos estão bem baixos. Porque tem muito motorista, né? E eles aceitam qualquer coisa. Ó, essa aqui. Não são todos, né? Não são todos que... Tem uns que não... também a gente não... Eu não posso... não posso julgar, né? A situação de cada uma. Mas... o cara às vezes tá correndo atrás de pagar as contas, né? Então ele tá meio no desespero, né? Eu tô... Olha, eu tenho muita conta. Motivo para me desesperar eu tenho. Mas, assim como todos, né? Acho que todo mundo tem suas contas, né? Mas eu tô calmo, tô tranquilo. Essa viagem ela é até boazinha, mas é pra pegar com 2.500, cara. 99. Puxa vida. Eu não vou não, 2.500. Esse toca uma mais curtinha aí, né? Então dentro das minhas dificuldades, eu procuro ficar calmo, né? Porque não adianta, não vai resolver, né? Vamos dizer assim, eu ficar brigando, né? Estressado, né? Me matando. Vou acabar tendo um troço e não vou resolver o problema, né? É verdade, a 99 tava dando bug na hora do embarque, né? Mas aconteceu comigo, não aconteceu isso não. Aconteceu de eu chegar no local e a passageira falar assim: olha moço, eu queria cancelar porque eu não sabia se o senhor vinha ou se não vinha, porque o meu aplicativo tá parado aqui, tá congelado. Mas eu não cancelei porque eu não tinha nem como cancelar. Ela falou pra mim, né? Eu falei: pô, ainda bem que a senhora não cancelou, que eu vim porque o meu tava funcionando, apesar que o meu apagava às vezes, né? Apagou assim umas vezes, ficou estranho, né? Mas realmente aconteceu esse bug aí. Aconteceu. Vamos ver aqui. Olha, eu não liguei a Uber ainda não, pessoal. Que eu tô tentando trabalhar na 99, tá? Esses dias aí, depois que deu aquele problema no banco da Uber,
eu deixei meio de lado, apesar que a Uber já não tá mandando dinheiro direto mais pro banco não, viu? O dinheiro tá indo direto para o meu banco, Santander. Aí o dinheiro que eu ganhei na semana passada da Uber, foi pouquinho que eu trabalhei mais na 99, né? Mas os dois foram para minha conta. Os dois foram para minha conta. Eu peguei uma viagem aqui, vamos lá, gente. Aqui, eu vou pegar aqui no Flamboyant, né? E levar aqui pro Luzia. A navegação começou. A distância total da sua corrida é de 1,1 km e levará cerca de 4 minutos. Em 300 metros, vire à direita. Eu vou deixar aqui por enquanto desligado, assim, recusar novas corridas. E eu só vou ligar quando eu encerrar essa daqui, tá? Para dar tempo de eu ver o chat e falar alguma coisa. Mas aí, se eu ver que não tá tocando corrida nenhuma, eu vou passar a deixar ligado. Mas por enquanto vamos assim, desligado. Bom, pessoal, estamos aqui então no bairro Luzia, em Aracaju, Sergipe. E começando essa jornada aí, tá bom? Hoje eu já fiz aí, eu acho que umas 12 corridas, tá por aí. Eu não fico contando. Já foi o tempo que eu contava e ficava olhando ali. Porque a minha questão é fazer ter o menor custo possível, tá? Porque as coisas estão muito caras. Então eu não estou nem preocupado com o ganho, eu estou preocupado com o lucro. Claro, o que é ganhar bastante, né? E lucrar muito. Mas não adianta eu ganhar 100 e gastar 200. Tá entendendo? Gastar 200 para ganhar 100? Melhor ficar em casa, né? Bom, vamos entrar aqui, o Flamboyant ali atrás. Alguns condomínios eu já aprendi, com o tempo você vai aprendendo, né? E eu dava até uma volta maior no início. O aplicativo ele me mandava lá, ele manda às vezes lá por fora, né? Mas aí você vai aprendendo. Tem caminho que não vale a pena cortar não, tá? A estrada é muito ruim, às vezes eu nem quero cortar caminho desse jeito. Mas esse aqui é curtinho. Prestes a chegar ao destino. Por favor, escolha um local seguro para estacionar. Essa rua aqui tem que ter cuidado. Já entrei aqui umas 2 vezes e peguei gente vindo na contramão ali. Teve cara de moto na contramão, tem motorista também, carro na contramão, então tem que ter cuidado ali. Você está chegando ao local de embarque. Vou passar que eu vou parar aqui em frente. Aguarde o passageiro embarcar antes de iniciar a corrida. Eu não sei se é aquela moça sentada ali. Sabe? Acho que a moça pediu pra alguém, ó, a mãe pediu pro filho, não sei. Vamos ver aqui, tá vendo um rapaz ali? Deve ser ele. Daqui a pouco eu volto aí, gente. É pra Daniele? É. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo. Ei. Foi? Fechou? Não, pode. Agora Foi. Faça o retorno, depois em 90 metros, vire à esquerda. Resolvi um bocado de carro aí. Inclusive um apagado.
depois vire à direita. Vire à direita, depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Em 200 metros, vire à direita. Vire à direita, depois em 60 metros, vire à esquerda. Vire à esquerda, depois vire à direita. Vire à direita, depois em 150 metros, vire à direita. Em 150 metros, vire à direita e pegue o acesso secundário, depois vire à esquerda. Vire à direita e pegue o acesso secundário, depois vire à esquerda. Vire à esquerda, depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Continue pela Avenida Gonçalo Mullenberg Leite por 1,4 km. Em 1 quilômetro, vire à esquerda e entre na rua São João Batista. A luz do semáforo ficará verde. Em 300 metros, vire à esquerda e entre na rua São João Batista. Radar semafórico à frente.
luz do semáforo ficará verde. Vire à esquerda e entre na rua São João Batista. Em 150 metros, vire à direita. Vire à direita. Em 200 metros, vire à esquerda. Vire à esquerda, depois em 60 metros, vire à esquerda. Lembre o passageiro de pegar o celular, as chaves e outros objetos pessoais antes de sair do carro. Vire à esquerda, depois em 90 metros, você chegará ao seu destino. É a última casa à direita. Certo. Em 80 metros, você chegará ao seu destino. Aqui tá bom? Valeu. Obrigado, hein? Meu amigo, bom trabalho aí, viu? Valeu, um abraço. Fica com Deus. Tchau. Bom fim de semana. Você também, tudo de bom. Essa rua que não tem saída, pessoal. Eu já vim aqui algumas vezes. Sejam bem-vindos ao canal Diário de Bordo com Sérgio Tavares. Estamos ao vivo aqui em Aracaju, Sergipe, aqui no Ponto Novo. É uma rua até interessante, ó. Tem umas casas boas aqui, mas essa rua aqui não tem saída, tá? Interessante aqui com só morador, né? Sejam bem-vindos ao canal. Convido você a curtir e comentar. Bruno, do Rio de Janeiro, tudo bem? Rodrigo Cavalcante. Boa noite pessoal. Sejam bem-vindos ao canal Diário de Bordo com Sérgio Tavares. Estamos ao vivo aqui em Aracaju, Sergipe. Convido você a se inscrever no canal, se não é inscrito, curtir, comentar, votar na enquete e acompanhar a gente aí, tá bom? É muito importante aí a curtida e o comentário. Bom, eu vou voltando aqui. Tá ligado o aplicativo, eu vou ligar, a partir de agora eu vou ligar também a Uber, tá? Porque eu não sou de ferro, né? Eu não sou de ferro e eu não vou ficar dependendo da 99 me dar uma viagem, se a Uber pode me dar também, né? Então vamos lá. É de quem der primeiro. Quem mandar a viagem primeiro pra mim, eu pego, ó. Tá aqui, ó. Tá ligado também o aplicativo da Uber. Pronto.
mandou uma viagem, mas pra minha rua, inclusive. Vai pegar com 2.700, pagando merrequinha. Vamos esperar aí, tá? O pessoal sempre pergunta aí do equipamento que eu uso aqui, o celular. Aí, basta você clicar aí no canal, na página do canal, tem lá a loja, tá? Aí eu coloquei lá o kit pra gravação, pra filmagem que eu uso. Aí tá lá clica na lojinha, eu coloquei lá, tá certo? Aí tem o celular, tem o suporte, ó. Tem esse suporte aqui, tá vendo? Que eu uso. Ele é de silicone, ó. Tem pessoal que tem, meu suporte cai. Ele quebra e não cai daqui, tá? Não cai não. Tá tocando aí, vamos devagarzinho aqui. 99. E eu vou começar também umas séries aí no canal mostrando os perrengues, tá? Eu vou tirar um dia vou pegar só viagem de compras, tá? Eu vou filmar pra vocês a mala cheia, mostrar os perrengues todinho de você pegar a compra, tá? O tempo, e vou te mostrar aqui o custo, se vale a pena ou não. O tempo que, é uma viagem só de 1 quilômetro. É só 1 quilômetro, tá pagando R$3 o km, vamos ver se vale a pena, vamos ver o tempo que você vai levar pra embarcar, desembarcar, entrar no condomínio, esperar, né? E se tiver compra com parada, eu vou pegar também, pra você ver, porque inclui, tá dentro da compra, né? Eu vou tirar um dia pra pegar só a viagem com parada, pra você ver como é que é os perrengues também da parada, tá? Que já aconteceu cada parada comigo aqui, que eu vou te falar, gente. Sabe o que é você pegar a passageira bonitinha, tranquilo, né? Sem nada. Aí você, beleza. Quando você para na parada, ela espera só um minutinho, que tem 2 malas pra pegar aqui. Ela fala 2, na verdade tinha 3 malas gigantes. Uma mala foi a mala do Kid todinha, ficou cheia, né? A mala do Kid encheu. As outras 2 eu tive que botar no banco. Aquela viagem de 6 e pouco pra você se arrepender, sabe? E aí às vezes eu pergunto assim, bota aí no canal um vídeo passageiro para rodoviária, não sei o que, já pergunta logo se a mala tá vazia. Eu já cancelo. Aí o pessoal fica, mas não custa nada levar, vai levar. Tá com pena, leva. Vai levar, meu amigo. 4 passageiros com 4 malas por R$6, para você ver o custo de sair, o tempo que você perde, o custo, o trabalho, a dor de cabeça, carro lotado, o Quid vai se arrastando. Ó, peguei uma agora aqui. Eu vou fazer umas também aí, viagem só. Tô dando um spoiler aí, tá, gente? Eu vou fazer só compra, só parada, tá? Eu vou fazer uma só com pet. Vocês vão ver o perrengue dos pets, tá? Vou mostrar a gaiola, mostrar o pet. Você vai ver pet sem que eles querem embarcar sem a gaiola. Eu vou levar pra você ver como é que vai ficar o carro cheio de pelo. Ó, eu peguei uma aqui. Deixa eu ver aqui, gente. Foi na Uber, tá? Uma viagem na Uber. Deixa eu desligar a 99. Uma viagem na Uber aqui, curtinha. Vamos fazer essa viagem aqui. Então acompanha aí. Se inscreve no canal se você não é inscrito e acompanha, que eu vou começar a gravar essas viagens para mostrar para você, e vou mostrar sempre o tempo, o valor, o tempo e o custo, o trabalho que dá para você tirar a sua conclusão. Quando eu falo assim, eu cancelei, que eu não levo mais pet. Eu levava, mas se você quiser levar, leve, não tem problema não. Pode levar pet, compras e entrega, fazer tudo. Tudo eu tenho o direito de fazer. Você é autônomo, e se a Uber te liberar para tudo isso, você pode fazer tudo.
300 metros vire à direita na rua Alberto Azevedo. Vamos chegar aí, vamos pegar esse passageiro, gente. É Luciano de Palmeira Alta, Alagoas. Boa noite, tudo bem, Luciano? Seja bem-vindo, meu amigo. Se inscreve no canal, acompanha a gente aí. Deus abençoe, viu? Eu gosto muito de Alagoas. Tenho uma filha alagoana. Esposa também de Alagoas. Muito bom. Morei muito tempo aí e vou voltar para aí também daqui a um tempo. Deus abençoe, viu? Daniel Rodrigues Oliveira, tudo bem? Boa noite, Daniel. Seja bem-vindo. Vou fazer essa viagem aqui, Daniel. Já eu me concentro na sua viagem, tá bom? Me concentrar aqui no... Esse cruzamento aqui é um cruzamento... É um dos mais, assim, chatinhos aqui de Aracaju. E quando tá engarrafado aqui também é um saco, gente. Tem que ter paciência aqui, viu? O trânsito tem que ter paciência. Mas se não tiver paciência, você... É melhor ficar em casa, né? Para dirigir tem que ter paciência. Lidar com o público. Vire à direita na rua Alberto Azevedo, então embarque de Maíra à direita. Por aqui. Condomínio Ilha de Santa Aleixo. Deve ser aqui. Embarque de Maíra à direita. Esfriou um pouco aqui o carro. Ficou frio. Eu acho que é aqui. Essa portaria aqui. Deixa eu chegar um pouquinho para trás. Saudades da minha querida Aracaju. O Luciano tá falando. Daqui a pouco eu volto aí, pessoal. Sérgio? É, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tem o código? Tem sim, 5560. 5560. Bate um pouquinho mais forte. Dirija-se ao destino em Alameda Foi. Garden É porque eu vi com Residence. receio, né? De bater É, forte. eu vou até pedir pra ver aí, é a borracha, acho que... Sim. Em 300 metros vire à direita na rua Clara Almeida. Vire à direita na rua Clara Almeida. Em 300 metros vire à esquerda na Avenida Gonçalo Hollenberg Leite.
direita na rua 31. Logo à frente, desembarque de Maíra à direita. Desembarque de Maíra à direita. É aqui, né? Isso, moço. Muito obrigado, hein? Eu que agradeço. Boa noite aí. Boa noite. Tudo de bom. Valeu. Bom, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Diário de Bordo com Sérgio Tavares. Estamos ao vivo aqui mais uma vez no bairro Luzia. Uma viagem curtinha, né? Deixa eu ver aqui se está. Espero que esteja bom aqui o suporte. O Luciano tava falando que tá com saudade de Aracaju, né? Vai matando saudade aí, meu amigo. Tá certo? O Daniel perguntou: você acha que vale a pena investimento em um carro elétrico para rodar um aplicativo? Rapaz, a gente já me perguntaram algumas vezes sobre isso aí, né? O carro elétrico não é mais futuro, o carro elétrico já é o presente, né? É lógico que se puder investir num carro elétrico, não só para rodar, mas para sua vida pessoal, né? Que a gente tem que pensar na família, né? Eu não penso só num carro para estar rodando, né? Mas se você puder investir num carro, né, elétrico, sempre vai ser melhor, né? Você vai estar ficando menos dependente do combustível, que está muito mais caro, né? Mas você tem que ver, eu já vi aí alguns influenciadores aí, você pode procurar que você vai ver. Eu posso até fazer isso aqui se o pessoal quiser depois. Um influenciador, até que ele comprou um carro elétrico BYD, ele falou assim: depois de um tempo usando o BYD, vamos ver, eu quero ver aqui se eu tive mais lucro do que qual foi o meu custo e meu lucro em relação a um Renault Kwid. Olha, e ele ficou pau a pau, tá entendendo? Ficou pau a pau. Quando ele botou no papel ali valor de prestação que ele pagava de financiamento, valor de seguro que é mais caro, valor de PVA que é mais caro, não sei o que. Quando ele começou a botar tudo no papel, aquela vantagem que ele tem do combustível em relação à eletricidade, né, ao elétrico, ficou pau a pau, entendeu? Não houve muita diferença, porque só vai ter essa vantagem quando você acabar de pagar a prestação do financiamento, que é mais caro. Mas em compensação, quando você acabar de pagar o financiamento, o carro já está velho e você já está na hora de trocar. Então assim, ir rodando, né? Imagine, deprecia rápido, né? Então tem que ver, mas vale a pena, vale. Eu acho que vale, porque eu tô falando assim em linhas gerais, né? O que ele demonstrou e o que eu penso também, porque o custo é alto, né? É lógico que você vai comprar um carro de um Renault Kwid, está na faixa de 60 e poucos mil, né? Você vai comprar um carro elétrico, é mais de 100 mil. Já é quase o dobro. Então o investimento já é maior. Você já tem que trabalhar mais para pagar. Mas você vai ter um ganho maior, você vai vendo, a longo prazo você vai diluindo, né? Agora, porque na verdade você começa a ganhar quando você termina de pagar, né? E terminar de pagar vai demorar um pouquinho. Mas é isso, gente. Eu acho que vale a pena sim, viu? Acho que vale a pena. Não digo assim, vou comprar um carro elétrico para trabalhar. Não, eu acho que vale a pena se você já está trabalhando há um tempo, você já está estabilizado, você tem uma situação que você sabe que você tem um outro emprego, que vai te dar uma cobertura para te ajudar a pagar, né? Agora, se você vai fazer só isso aqui, eu acho que tem lugares que vale realmente muito a pena. Por exemplo, grandes capitais que
que tem muita viagem, que ganha bem. Agora, as viagens aqui atualmente não estão pagando muito, né? Você vê agora aqui esse horário, por exemplo, ó, 22 horas e 41 minutos, tá cedo, uma quinta-feira. Em São Paulo, vamos dizer Rio de Janeiro, tá fervilhando viagem, né? E aqui tá morto o aplicativo aqui, nenhuma viagem. Deixa eu ligar a Uber, né? Então você vai ter que trabalhar bastante em outros horários aí mais cedo, tá? E mesmo assim não é tanto, né? Disputar com muita gente, ó. Ó. Viagem vai pegar com 2,5, tá? Ó. 99. Ó, viagem pagando 1,33. Tá pagando pouco, né? Eu acho que tá pagando pouco. Entendeu? Apesar que eu recebi uma mensagem dizendo que tá pagando, que teve um reajuste, né? Ó. Socorro, viagem longa, olha, 12 km, pagando 13 no total aqui, 400, né? Entendeu? Está pagando pouco, Daniel. Mas assim, mas eu acho que vale a pena se você tiver esse... É importante, rapaz, o que vale é o que você quer. Você quer. Bota na ponta do lápis, né? E vai à luta, né? Ó, eu vou pegar essa viagem aqui para 13 de julho. Acho que não tá tendo jogo para lá não hoje, né? Pronto. A navegação começou. Se você... A distância total da sua corrida é de 200 metros e levará cerca de 1 minuto. Ó, se você tá com a grana para comprar e você vai comprar o seu carro, se você tá com a grana para comprar e você vai comprar, primeira coisa, é um investimento, tá? Eu vejo como investimento para sua vida. Não só para trabalhar, mas para sua vida pessoal, entendeu? Então vale a pena, você vai ter já vai ter um custo menor, porque você vai pegar o dinheiro, você vai comprar o carro e vai trabalhar com ele, você vai estar rendendo. Por favor, Vai aumentar, seu rendimento vai render, seu dinheiro vai render. Entendeu? Então, nesse caso, com certeza, eu tenho um outro carro também, ele é quitado, tudo, mas eu penso de mais pra frente aí, quem sabe, né, pegar um híbrido, entendeu? Você está chegando ao local de embarque. Ele está à sua direita. Gente, é aqui, ó. Condomínio Renascença, é aqui. Deixa eu desligar aqui esse... Olha, agora, mas é com parada. A Uber mandou uma viagem que tava até boa. É, não, e não tem só isso, né, Daniel? O custo não é só isso, mas é alto mesmo. Aguarde o passageiro embarcar. Por mais que o móvel seja econômico, né? Então, se você que já roda, já tem essa prática, você que já tem o conhecimento, né, já tem essa experiência, eu acho que vale a pena e você tem o dinheiro, vale a pena, você vai estar subindo de nível, entendeu? O seu caso, você vai subir de nível. Você vai passar para um outro patamar. Aí sim, você vai dar um salto de qualidade no seu trabalho, tá entendendo? Você vai dar um salto de qualidade. Eu acho que vale a pena. Se você tem como carregar em casa, se você tem facilidade. Daqui a pouco eu volto aí, gente. Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Tá aberto, né? Tá. Fechou? Agora fechou, sim.
A navegação começou. A distância total da sua corrida é de 3,3 km e levará cerca de 9 minutos. Em 20 metros, vire à esquerda, depois em 150 metros, mantenha-se à direita. Vire à esquerda, depois em 150 metros, mantenha-se à direita. Em 100 metros, mantenha-se à direita. Vire à esquerda, depois em 150 metros, mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita, depois em 100 metros, vire à direita. Em 100 metros, vire à direita. Você já andou aqui comigo, já? Não me lembro. Será que já? Eu deixei um passageiro ali pela Vire à voz, eu direita. parecia reconhecer a voz dele. Beleza. O senhor faz live no YouTube ou não? É fácil. Ai, é você mesmo. Você que falou do Neymar, não foi? Rapaz, acho que foi. Sim, nossa, eu posso gravar um vídeo com meu amigo, a gente tava aqui, pô. Pode gravar agora. Tá, estamos ao vivo aqui, pô. Ah, tamo ao vivo? É. Eu me lembro que a voz, eu tenho uma memória fotográfica. Muito boa, por sinal. A sua voz eu não esqueci. É difícil, né? Caraca! E faz tempo. Você ainda falou assim. Você falou um negócio assim pra mim. E se o Neymar namorasse a sua filha, não sei o que, fizesse isso que ele faz, você ia deixar. Lembra? Lembro, como é que você lembra disso, pô? Caralho! Você tava com mais dois amigos. Tava com mais dois, isso mesmo. Eu pensava onde eu peguei vocês? No Ponto Novo. Foi? Perto Foi. de uma sorveteria. Isso mesmo, aí tá caralho. Nossa, impossível. Impossível. Só que minha memória tá ruim, eu tô velho, mas minha memória tá boa, Uma memória cara. excelente aí, gente, que eu peguei o nosso super favorito, pô, que é aquele que faz lá, gente boa, gente finíssima, o cara, hein? Valeu aí, pessoal. Valeu. Um abraço, hein? Caraca. Olha que onda do caralho. Vire à direita. Eu nem me depois em toquei, 150 acredita? metros, faça o retorno. Mas Foi. eu vejo, às vezes eu vejo você fazendo live. Quando eu vou dormir, eu entro no YouTube, você tá lá fazendo live. É mesmo? Aí Você eu vê vou lá? e entro. Pô, Eu comenta lembro. lá, pô. Bota um comentário lá hoje. Foi, pronto, vou mandar aqui. Agora eu lembrei que teve um dia Sim. que foi, Em 100 metros, eu acho que foi faça semana o passada. Ah, Em Eu 100 entrei, metros, estava fazendo live faça o e tinha retorno. uma mulher sim. que ela pagava um aluguel muito caro, tipo uns 4 mil reais. E você falou, não, eu Faça consigo o ajeitar retorno. um negócio melhor pra você. Não sei se você lembra, você falou, não, esse preço é absurdo. Sim. Eu acho que ela tava com uma criança ainda. Sim, foi. Você lembra disso? Lembro dela. Pronto, aí, eu vejo essa live, pô. Eu deixei ela ela é uma criança, né? Eu peguei ela no Ponto Novo. Também, né? Aí deixei ela ali perto da Augusto Franco, ali assim. Semáforo ficará verde. Aí depois eu mandei várias opções pra ela, mas ela me respondeu. Ela não respondeu não? Não, ela respondeu no início, depois eu mandei outras, né? Aí ela não respondeu mais, tô esperando. Aí depois Ela queria comprar, inclusive, não foi? Ela queria comprar. Porque ela alugava, aí você falou, não, é melhor comprar Sim. até ficar mais em conta. É. Aí vou. E eu peguei ela, acho que foi uma das últimas passageiras, ela foi de madrugada já. Foi Eu lembro. tarde. Foi tarde. Tarde, caraca. E aí, seu colega aí, você falou com ele, foi? Foi, Mandou pra ele? Eu mandei um vídeo aqui no grupo. Isso. Vou marcar eles aqui. Caraca. Fala pra eles entrarem lá, que você tá ao vivo, pô. Vou falar agora pra eles. Entrei na live. Ó, vou fazer um recorte da nossa conversa aí, botar lá depois no canal. Pronto, Comenta lá depois. Já vou comentar agora aqui. Deixa eu entrar aqui. O nome é Sérgio, né? É. Radar semafórico à frente. Nossa, muito bem lembrado. Aqui. Vamos ver, entrei aqui. Caraca. Em 800 É metros, isso aí, estamos vire na à live, esquerda né? e entre na Estamos na rua. live, beleza? Osório de Araújo. Eu botei até um vídeo aí Radar semafórico
hoje no à canal, frente. uma passageira resenha pra caramba, cara. Sério? Eu botei aí, ela contava umas histórias engraçadas, né? Oxe, olha, o Rian disse mentiroso. Teu colega? Não, Então, ele tá com uma coroa aqui. Eu não sei quem é. sim. Como tá vermelho. É. Esse aqui? É esse. Ah. Não, ele não tá sabendo, é verdade, cara. Ai, Deve ser a história que você contou, alguma coisa assim. foi. Que você falou que viu. Eita, cara. Ele viu mesmo, a história é real, meu amigo. Eu vi, né? Quando eu vou dormir, eu entro no YouTube pra É ver. real. Aí tá lá. Viu minha memória aí, Daniel? Tá pensando que eu tô velho, é? É, memória do caralho. Nem eu entrei aqui, Rapaz, nem lembrava de nada. Não, porque eu pegava na igreja, aí eu citava, eu ia fazer uma pregação, eu citava um monte de texto, sabe, inteiro de cor e salteado, né? Aí o pessoal ficava, "Rapaz, mas que memória!" Eu tenho facilidade É, mas que memória abençoada. eu tenho facilidade de, Nossa. eu leio um negócio, né? Aham. Sempre foi assim, né? Prova, tudo. Aí o cara, pô, tu tirou 10 na prova, mas eu li um negócio assim, então eu leio uma, duas vezes, eu entendo e ali eu guardo, eu consigo decorar, sabe? Com 3, 4 lidas eu decoro o negócio. Mas você decorou isso aqui por mês, porque faz É. tempo isso. E depois que eu decoro, pra esquecer é difícil, sabe? É. Fica aquele negócio aí, né? Caralho, e foi isso mesmo. Quando você falou do Neymar, eu falei, o que eu falei do Neymar? Aí ele falou da filha, nossa, eu lembrei, verdade, eu falei isso mesmo. É. Nossa senhora. Aí depois eu cheguei em casa, minha esposa até comentou assim, pô, ele falou o negócio do Neymar, não foi no sítio? Eu falei, foi. É. Mas o Neymar tá bom agora, tá melhorando, foi? Tá melhorou. Tá casado, melhorou. as filhinhas dele, né? Tá tranquilo. E agora vamos ver se vai pra Copa. Vai né? pra Copa. Agora você quer que ele vá pra Copa. Agora eu quero Agora que você ele vá pra quer. Copa. Agora tem que ir. Vambora, o Neymar. Naquele dia você não queria não, você tava com raiva. Não. Você tava com a raiva da... Aquele dia tava com raiva. Aquele dia ficou. Mas tudo passa, né? Dói, mas passa. Eu falei até pra você assim, não, eu ia chamar ele pra conversar de homem pra homem. Lembra disso? Eu chamei pra conversar. Igual o Ancelotti vai chamar ele, vai conversar. Vai chamar ele, vai conversar e vai estar lá na Copa. Vai. Não tem como não. Não tem, ele não vai botar a cabeça Em dele. 300 metros, Imagina, ele não vire à levar. esquerda e entre A vida toda ele vai ficar, né? Por que eu não levei o Neymar? Então, todo mundo quer isso. O Brasil quer ver Neymar. Tá ligado? A gente sabe que o Brasil não vai pra frente. Até quem fala mal, Então, eu falo no mal. fundo, Gosta. quer, né? Gosta. No fundo quer. E é sobre. Aquela última Copa, o Brasil foi desclassificado, vire à né? esquerda, Contra a Bélgica. depois mantenha-se à É. direita. Ou foi contra a Croácia? Foi Croácia. Ah, foi na E o Croácia. Neymar não bateu o pênalti, Foi o último a bater. porque ele ficou por último. E o Tite falou que o erro dele foi não botar o Neymar pra bater o primeiro pênalti. É claro que tinha que ser o primeiro pênalti dele, Porque pô. Messi é primeiro, Kylian Mbappé é primeiro. Claro, ele não erra, ele batia o primeiro, todo mundo ganhava confiança. Todo mundo ganha confiança. Entendeu? Ele dava aquele toquinho, chegava lá, o pessoal todo confiante. Aí ficou por último, não bateu. O Brasil saiu e ficou no vácuo, né? O melhor não bateu. Vire à O melhor direita não na bateu, isso não rotatória. existe. É isso aí. Saia da Mas rotatória. caraca, Sérgio, Em que 200 memória, metros, viu? você chegará Eu sou ao seu novo, destino. mas tenho 22 anos, mas essa memória aí, pô. Lembre o passageiro de pegar o celular, as chaves e outros objetos pessoais antes de sair do carro. Não foi? Oi? É o condomínio da esquerda. Esquerda aqui na frente, né? É isso. Desses condomínios laranja. Beleza. Isso na frente é melhor, né? Tanto faz, onde se eu quiser colocar, tá tranquilo. Olha, É Marcos, né? boa noite, viu? Ei, Pô, muito obrigado valeu, pela não, peraí. satisfação, viu? Deixa eu ver aqui, não. Eu acho que você tem que aparecer na minha live hoje, né? Ah, bora. Pode me mostrar meu rosto aí. Ó, pessoal, aí, ó. gente. Tô aqui com o Marcos, ó. Caraca. Passageiro top aqui, VIP.
mais uma vez aqui conosco aí. Espero que não seja a última vez, né, Não, vai Marcos? ser não. Se Deus quiser, vai ser muito mais. Tamo juntão, hein? Tamo junto aí, valeu. E uma memória é muito boa, viu? Valeu. Boa noite. Obrigado, Satisfação, valeu. Foi um viu? prazer imenso, tá, Marcos? Oxe, Fique prazer com Deus, meu. tá? Muito obrigado. Fica com Deus, viu? Valeu, Amém. Deus abençoe. Vamos lá. Ei, muito obrigado, viu, Sérgio? Obrigado você. É muito incrível, velho. Tenha uma boa noite e bom trabalho, viu? Valeu, depois você entra lá, bota um comentário Vou entrar lá. agora. Só vou chegar em casa, tomar um banho. Pode deixar. Valeu. Fique com Deus, tá? Tudo de bom, meu amigo? Fique Um com abraço aí Deus. pros teus colegas também, viu? Beleza. Amém. Valeu. Obrigado. Esperar a convocação para comemorar a convocação do Neymar. Valeu. Obrigado e boa noite, viu? Valeu. É isso aí, pessoal. Passageiro super bacana aí, o Marcos, né? Você viu a... Ele não lembrava, mas eu lembrava da voz, pela voz, quando ele falou boa noite, entrou, e a voz, sabe? Você vê como é que são as coisas, a memória, né? A memória auditiva, né? Como é que são as coisas? Quando ele falou, na hora veio tudo na minha mente. Toda a situação da outra viagem. Entendeu? E assim, não estava nem pensando nisso, né? Jamais ia imaginar, mas a ver na mente aí. Bom, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Diário de Bordo com Sérgio Tavares. E Diário de Bordo, o canal Diário de Bordo é isso aí, pessoal. Eu sempre digo, não tem roteiro. Não tem roteiro. A vida como ela é, a vida sendo escrita, né? Ele é assim, ele vai sendo escrito como um diário, sendo escrito pelos passageiros, pelo que está acontecendo, pela vida. A vida é assim, né? Eu não planejei nada, eu não escrevi nada, eu não fiz roteiro. E é muito chato quando a gente faz um roteiro para seguir, né? Eu já fiz muito vídeo gravado com roteiro, sabe? Ah, tem que gravar isso agora. Ah, tem que gravar isso depois. Ah, tem que editar, corta, tira. Não, eu prefiro assim as coisas acontecendo naturalmente. A vida como ela é, né? Com seus erros e seus acertos, mais erros do que acertos. Eu sempre digo aí. Então é isso aí, pessoal. Vamos seguindo aqui. Eu vou ver se eu pego uma viagem. Eu vou ligar também a Uber, tá? Deixa eu sair daqui que o caminhão tá manobrando. Dá espaço para ele manobrar aqui. 99. É isso aí, tamo junto aí. O Marcos aí, valeu. Wilson, boa noite. Tudo bom, meu irmão? Tudo bom, meu amigo? 99. Como se diz na Marinha, você me conhece. Tudo bem, né? Deus abençoe. Deixa eu ligar aqui. Opa! Eu podia... Não, vou pegar essa não. Deixa eu ligar aqui a Uber. Vamos ver se a gente pega uma viagem aqui. Essa viagem tá até boa, gente, mas eu não tô querendo ir pra longe agora. Vamos aguardar um pouquinho. Nós estamos aqui na 13 de julho, tá? O bairro 13 de julho é um bairro nobre aqui. É um bairro bem localizado, nobre aqui de Aracaju. E vamos ver se a gente pega uma viagem voltando ali pro Jardim, Luzia, Suíça, Grajeru, Salgado Filho, Ponto Novo. Tem vários bairros aqui. Eu só não quero ir para longe agora, porque você vê, se aqui, né, aqui já fica assim um pouco disputado demais as viagens, né? Imagine se eu me afastar muito. Agora, se fosse sexta-feira, sábado, aí outra coisa. O Wilson disse que em setembro vem fazer uma corrida com você. Valeu, meu amigo, vai ser um prazer. Vai aparecer na live aqui. Não é isso? Uber ao vivo. Isso aí, meu amigo. Vamos lá, vamos junto aí. Eu já liguei aqui, deixa eu ver se eu liguei. Não liguei não. Eu ia ligar o aplicativo da Uber e não liguei.
Deixa eu ligar. Deixa eu ver o que temos aqui na Uber avisando aqui pra mim. Uber Descubra, olha. Rapaz, apareceu aqui. Olha, apareceu aqui um bocado de... Olha, gente, vamos ver aqui, ó. Seja bem-vindo, tá, Wilson? Isso aí. Ó. Olha. Vamos ver aqui na Uber aqui. É porque agora, gente, não vamos... Não, ó, vamos lá. Ó, não vão me dar sossego se eu não desligar. Eu vou ter que desligar. Rosés. Vamos voltar aqui. Pronto. Deixa eu ver aqui. Ficar offline. Aqui. Tá fogo, né? Tá difícil, hein? Vamos ver se eu consigo. Será que eu vou ter que desligar a 99 também pra ver? Descubra. Ó. Isso aqui é uma reserva, ó. Alguém pedindo ó, pra 0 hora, tá vendo? 0 hora. Saindo aqui de Avenida São Paulo, José Conrado, pra Novo Paraíso, tá vendo? Ó, isso aparece aqui. É reserva, alguém que pediu pra reserva, tá? Esse outro aqui. Esse aqui foi um, né? Ó, um. Esse é outro. No mesmo lugar, ó. Paularia. Ó o pet, ó como é que é o pet, gente. Ó o pet aqui, ó. Pra 11h30, deve ser pra amanhã. Tá? Domínio Jardim das Palmeiras. Jardim das Palmeiras. Eu vou pegar esse aqui. Deixa eu ver. Jardim das Palmeiras é ali na Luzia. A navegação começou. A distância total da sua corrida Mas vamos terminar de ver aqui. e levará cerca de 3 minutos. Mas vamos terminar de ver aqui, ó. Em 200 o Bepet, tá vendo? Vire à direita. Alguém reservou o Bepet para sair de Barra dos Coqueiros para vir para Santos Dumont, R$19. Ó, outro Bepet. Apareceu para mim aqui isso tudo, viu? Tá aqui na... é que eu não vejo aqui, desculpa. Mas aí se você quiser aceitar, tá vendo, ó? O Bepet saindo da Farolândia para 13 de julho, ó. Eu teria que ir lá buscar, mas esse valor compensa? É isso que eu tô falando, ó. Essa outra viagem aqui, ó. Para 15h30, outro Uberpet, ó. Saindo do Ponto Novo pro Luzia. Tá vendo? O pet. Aí é que eu vou fazer, eu falei pra vocês que eu vou fazer pra ver os perrengues. Vou pegar esses Uberpet aí pra vocês verem qual é o perrengue, tá, gente? Qual é o perrengue? Olha, vamos seguir aqui. Eu acho até que eu posso voltar. Eu acho que eu posso voltar. Entrar pra cá, deixa eu ver aqui na frente. Pronto. O percurso ficou menor. 400 metros. Sejam bem-vindos ao canal Diário de Bordo com Sérgio Tavares. Estamos ao vivo aqui no bairro 13 de Julho. Deixamos aqui um passageiro super bacana, Marcos. Vamos lá, vamos seguindo aqui a nossa jornada de hoje, gente. E vamos por aqui. Em 200 metros, vire à direita e entre na Avenida Beira-Mar. Vocês viram, então, ali, então aqueles Uberpet ali, ele é reserva. Então eu vou fazer depois, vou colocar uma câmera para poder filmar
Esse Uber Pet vai ser mais fácil, tá? Os perrengues, vocês vão ver, vai ver pet vindo no colo, pet vindo na caixa, pet vindo sem caixa, grande, que não tem caixa, que não cabe ele, todo peludo, vai encher o carro de pelo. Vocês vão ver os perrengues. Eu vou mostrar vou fazer umas 10 viagens dessa para fazer esse vídeo, tá? Se você gosta de conteúdo ao vivo também, convido você a curtir aí, comentar e se inscrever no canal, acompanhar a gente, pessoal. Estamos ao vivo aqui. Ó, esse passageiro aqui, A luz do semáforo ficará verde. a gente vai pegar ali do outro lado. Eu tenho que fazer um retorno. De qualquer jeito eu tinha que fazer esse retorno. Eu não sei nem o que tem para ali, né? Mas deve ser... Deixa eu ver aqui. Vamos ter que pegar o retorno. Em 150 metros. Em 100 metros, vire à esquerda e entre na Rua Doutor Osório de Araújo Ramos, depois vire à esquerda. Vire à esquerda, depois vire à esquerda. Esse amigo aqui, ó, todo errado. Vire à esquerda, depois em 100 metros, vire Todo à mundo esquerda. errado. Em 100 metros, vire à esquerda. Vire à esquerda. Já já eu volto aí no chat, pessoal. Vamos pegar aqui essa passageira. A gente continua aqui na 13 de julho. Estamos aqui nessa avenida Beira-Mar. Olha o policiamento ali, tá vendo aqui, ó? Policiamento. É seguro aqui essa área, viu, gente? Muito seguro. É bom pra correr esse calçadão aí. Eu já corri aí. Eu vou até correr amanhã, viu? Eu não corri ontem, não Em corri 300 hoje. metros, vire à direita, depois você chegará ao seu destino. Quem me conhece aí sabe que eu gosto de correr. Velocidade a 300 metros. O limite de velocidade é 60 km por hora. E no canal eu coloco vídeo de corrida também, que eu quero motivar o pessoal Prestes a a se chegar ao exercitar, né? destino. Por favor, escolha um local seguro para estacionar. Pronto, estamos chegando aqui. Aqui tem o Yacht Club aqui, né? O Yacht Vire à Club. direita, depois você chegará ao seu Sempre destino. tem evento aí. Naturalmente, essa pessoa que a gente vai pegar aqui deve ser do evento aqui, ó. Ó. Tá vendo? Olha, gente que chegou, gente que tá... Você está chegando ao local de embarque. Ele está... Aguarde o passageiro embarcar antes de iniciar a Boa noite. Boa noite. Podemos ver todo mundo? São quantos? São 4. Pode. Obrigada. Venho fácil. Boa noite. Boa noite. Aí. Fechou? Pode bater, por favor? Pode bater a porta? Isso, agora sim. Agora fechou. Certo? A navegação começou. A distância total da sua corrida é de 3,8 km e levará cerca de 10 minutos. Em 200 metros, vire à esquerda. Vire à esquerda e entre na Avenida Augusto Mainardi.
uma feijoada aqui, ó. Que é um clube. Ah, Cotinguiba. É, Hã? é bem antigo. É. É, eu acho que é o mais antigo, Cotinguiba. É sim. Ele tem agora um restaurante por aí, né? Tem outras coisas além disso. Tinha um Tem sambão gostoso. algo de esporte também. Pertence a alguma organização militar? Parece, né? Parece um quartel. É. Parece. Parece mais. Eu sou da Marinha, Acho né? que Tem as devia cores. ser. Devia ser da. Não, antiga era. Ai, parece da Marinha mesmo. É, Em 800 metros, vire à esquerda e entre na rua Guilhermino mas a capitania é aí Rezende. perto. Capitania É dos do portos. lado, na rua da frente, mais adiante. É, não, eu sou da Marinha. Eu sempre venho aí. Aracaju é tranquilo demais. Ou dorme cedo. Em 300 metros, vire à esquerda e entre na rua Guilhermino Rezende. Radar semafórico à frente. Também acho. Não sei. Não sei o pai da Lina. Vamos somar. Dei 11 agora e o outro é quanto? 10. Muito bom por Deus. Foi um acertar. O próximo é. Né? Essa aqui eu conheço bem. Estudei o meu primeiro grau tudo aí nesse colégio. Vire à esquerda, depois em 150 metros, vire à direita. Em 150 metros, vire à direita e entre na rua Campo do Brito. Vire à direita e entre na rua Campo do Brito. Mas para toda. Mudou para a rota mais curta. Radar semafórico à frente. Em 300 metros, vire à esquerda e entre na rua Urquiza Leal. Em 300 metros, vire à esquerda e entre na rua Urquiza Leal. O caminho Já Vire à esquerda e entre na rua Urquiza Leal. Em 200 metros, vire à direita e entre na rua Teve alguma Deputado Euclides Paz festa ali Mendonça. no
Yacht Club? Foi algum evento? Sim. Comemoração do Dia das Mães, um jantar. Ah, é? Promovido pela paróquia. Que paróquia é mesmo que é? Nossa Senhora do Do Rosário. Rosário. O Padre Peixoto. Pedro Sim. Calazans, parece. Fica a igreja. Sei que ele canta, viu? Padre Peixoto canta. Vire à direita, depois em 150 metros, vire à esquerda. Sempre é tempo, né? Sempre é tempo para se comemorar o Em Dia das Mães, né? 150 metros, vire à esquerda e entre na Todo Avenida dia. Dia das Fontes. Mães. Em 150 metros, vire à Mês de esquerda Maria, e entre mês na das Avenida Noivas, mês Hermes das Fontes. A mãe é todo dia, né? É, todo dia. Vire à esquerda e entre na Avenida Hermes Fontes. A luz do semáforo ficará vermelha. O ambiente assim bem agradável. Eu não gosto da noite mais, mas noite dessa eu pego. Eu também. Valeu. As músicas A luz do semáforo ficará verde. Em 600 metros, vire à direita e entre na Avenida 2. Em 300 metros, vire à direita e entre na Avenida 2. A comida tava gostosa. A cerveja tava Vire à direita gelada. e entre na Rua da Esquerda na Avenida 2. Não tinha nada ruim. Deus Eu não sei abençoe. que não gostou da comida, se eu gostei. Quem? Gostei. Em 200 metros, mantenha-se à direita. Se eu gostou da comida, se eu gostei. Música é para todas as épocas, todos os gostos. Mantenha-se à direita, depois em 100 metros, vire à esquerda. Em 100 metros, vire à esquerda, depois vire à direita. Vire à esquerda, depois vire à direita. Vire à direita. Em 500 metros, você chegará ao seu destino.
seus objetos pessoais antes de sair do carro. Gonzagão. Ah, sim. Ai, Tem umas quadrilhas lá nessa ali. O Gonzagão, ai, mês que vem. ali na Bahia. Não. Prontinho. Chegamos. Muitíssimo obrigado. Tranquilo, né? Foi rápido, né? Boa noite. Fique com Deus. Boa noite, tá? Um prazer. Isso, um prazer. Tchau. Tchau. Bom, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Diário de Bordo com Sérgio Tavares. Estamos no bairro Luzia mais uma vez. Deixa eu chegar um pouco para frente. Deixa eu ver se não esqueceram nada, porque sempre esquecem, né? Ver se não esqueceram nada, não deixaram cair nada. Deixa eu dar uma verificada aqui. Fui verificar porque eram 4 senhoras. Hoje de manhã mesmo eu peguei 2 senhoras, hoje de manhã, e uma delas esqueceu o celular, entendeu? O celular caiu embaixo aqui, né? Aí a sorte é que eu fui olhar, eu vi, e eu tava no local ainda perto e ela também tava, né? Aí eu chamei e devolvi. Mas assim, então eu sempre verifico, tá, gente? Quando pega muita gente assim, eu sempre dou uma olhadinha se não esqueceu nada antes de eu sair. Apesar que você tem uma taxa de devolução, tá? Que se a pessoa esquecer, já aconteceu comigo, né? Um passageiro, eu cheguei em casa, aí vi a mensagem da Uber que o passageiro tinha esquecido alguma coisa no carro. Aí eu fui olhar, o cara esqueceu a carteira dele com documento, um americano, ó. Aí eu vi a identidade dele, americano. Aí eu liguei pra ele e falei, ó, sua carteira tá comigo, eu ia almoçar, mas eu nem vou, tô voltando aí pra entregar pro senhor, tá certo? Fique tranquilo, tá em boas mãos, vou devolver ao senhor agora. Aí eu vou devolver, fui lá pro Atalaia, ele morava no Atalaia, fui devolver a ele. E entreguei ele me deu R$100 na hora. Assim, ele pegou a carteira, abriu, o dinheiro tava lá. Eu nem vi o dinheiro, gente. Até tinha o dinheiro na carteira dele. Eu não abri a carteira para ver nada. Eu só vi que tinha o documento, né, para saber. E aí ele pegou, abriu a carteira, olhou, o dinheiro tava lá. Ele pegou R$100 da carteira e me deu. Eu até falei assim, não precisa não, você não se preocupe, eu vou receber uma taxa. Ele falou, não, pra você, a não ser que você não queira. Eu falei, não, querer eu quero. Eu não vou nem trabalhar hoje de tarde. Aí peguei aqueles R$100 e ainda recebi a taxa depois, hein? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Sejam bem-vindos ao canal Diário de Bordo com Sérgio Tavares. Estamos ao vivo. Vitor, Lucas, boa noite, tudo bem? O Wilson vai participar ao vivo. Tá, beleza. Vai sim, meu amigo. O Vitor Lucas falou que rodar na gasolina tá difícil. Realmente. O combustível tá caro, né? O governo aprovou aí um subsídio pro etanol, pra gasolina, para ver se abaixa. Não sei se vai funcionar. Vamos ver se vai surtir efeito, né? Vamos ver aí.
Eudes, boa noite. Ritmo, batera, boa noite. JA, boa noite, tudo bem? Compensa rodar na gasolina? Olha, eu rodo no álcool, viu? Eu gosto. Eu já falei porque eu escolho o álcool também, porque por uma questão de filosofia minha, né? Eu acho que o álcool polui menos. Na verdade, eu queria o elétrico, tá? Por filosofia minha, a minha tendência é eu adquirir um elétrico mais para frente. Eu não adquiri ainda por algumas questões logísticas, né? Por exemplo, para rodar de Uber com elétrico, aí eu tenho dificuldade, que eu moro em apartamento não é moderno, não tem lugar para carregar, e eu acho que essa logística vai me atrapalhar. Mas eu tô pensando em comprar um híbrido mais para frente, ou quando eu voltar para minha casa, né, que eu tenho uma casa lá, eu vou ter como ter um elétrico, vai facilitar, tá certo? Mas se compensa, rapaz, o álcool, o combustível tá caro, né? Os dois, tanto o álcool como a gasolina, né? E assim, eu não vejo muita diferença. O pessoal fala que roda mais, mas paga mais também, né? Mas eu nunca percebi isso não. Eu já tentei fazer esse teste, já botei gasolina no carro, eu rodava com Cronos. Teve vezes que eu botei gasolina para testar e não vi esse rendimento maior não. Pelo contrário, eu achei até que o consumo foi maior, viu? Aí eu falei, não, deixa eu voltar pro álcool, que é melhor. Assim, mas tem gente que gosta, né? Eu acho que o carro se adapta melhor também. O carro tem uma memória, tem um computador de bordo, né? Você precisa estar rodando um tempo com ele para ele se adaptar àquele combustível ali, né? Não é de uma hora para outra, não é. Tem tudo isso, né, gente? Os carros são muito modernos hoje em dia, né? Mas a minha vontade mesmo, mais para frente, é um elétrico, né? Um híbrido, né? Até melhor, porque eu gosto de viajar. Vou agora para o Rio de Janeiro, por exemplo, né? Tô pretendendo ir para o Rio de Janeiro no meio do ano. Se eu for, o ideal seria, por exemplo, um híbrido, né? Bom, pessoal, vou ficar por aqui. Deixa eu ligar aqui o aplicativo da Uber também. Isso é lenda. Isso é lenda, Vitor. Não existe isso não. A vida toda minha eu usei álcool, tá? Esse carro aqui eu boto álcool, eu rodo com ele e eu esqueço até de abastecer, cara. Tem dia que eu esqueço. Tem dia, eu encho o tanque, né? Eu encho o tanque, vou rodando. E tem dia, basta você ver aqui, tá ali, aqui. Eu enchi ontem, eu tô rodando, eu esqueço, entendeu? Outro dia eu fiquei rodando e quando ele apitou, eu falei, caraca, eu tava com uma passageira. Aí eu não falei nada, mas foi que eu vi, eu falei, cara, em toda a reserva esqueci. Porque eu esqueço, entendeu? Mas esse negócio que evapora, isso é lenda, tá? Não existe não. O pessoal fala isso aí, mas é uma das lendas aí, né? A vida toda minha eu usei álcool. Quando eu já usei gasolina para teste, né? Ou quando eu tinha aqueles carros mais antigos e tal, mas que eu já tive Chevette, era a gasolina, né? Aqueles primeiros, eu tive 3 Uno, eu tive Palio, Senna, tive carros também da Volkswagen, eu não me lembro mais, Chevrolet, tive da Chevrolet, Corsa, eu tive esses carros todinhos, né? Senna eu tive 2 ou 3, Palio também,
tive Palio Attractive, tive... Mas eu sempre usei etanol, nunca teve esse problema não. Esse é o Kwid, é o novo Kwid, é o novo ele. Ele é novo. Deixa eu ligar aqui, pessoal, pra gente pegar mais uma viagem. Tocando uma viagem da Uber aqui. Tem um dinâmico da Uber, mas é pouca coisa, tá? Ó. Aqui onde eu tô tá 1,50 a mais. Tá vendo? Vai pegar com 3,5 km. Tem lugar que tá 3,50, ó, lá onde eu tava, lá, tá vendo? Na 13 de julho. BM Fit Club, não vou não. Eu treinei lá. É longe daqui. É longe. Sejam bem-vindos ao canal Diário de Bordo com Sérgio Tavares. Convido você a se inscrever, curtir, comentar e votar na enquete. E também, pessoal, tem um vídeo que eu publiquei hoje aí, uma passageira engraçada ela. Eu queria encontrar essa passageira de novo, que eu não filmei como eu fiz com o Marcos hoje, mas eu queria encontrar de novo essa passageira, a Evelyn, pra vocês verem como ela é engraçada. Eu botei o vídeo aí, um recorte de umas, ela contou várias histórias, mas eu recortei duas, tá? E botei aí, que eu... Depois dê uma olhadinha nesse vídeo lá, dê uma curtida, ripa o vídeo, ripa. É de graça, tá? Dá um like. É uma forma de você apoiar o canal. O canal também tem a live, também tem a Live Pix aí, viu, pessoal? Quem quiser apoiar a logística do canal aqui, para dar uma força nos dados móveis, né? Não é barato, tá? Às vezes até me perguntam, por que você não faz live todo dia? Aí tem dia que eu preciso fazer uma economia também, entendeu? É dia que é fraco. Além de ser fraco de corrida, eu rodo de manhã, eu rodo de tarde, né? Aí de noite tem dia que é muito fraco, assim, de corrida pra eu, né? Eu às vezes eu nem rodo de noite, tem dia que eu não rodo. Aí nesse dia eu aproveito para fazer uma economia, mas aí quando eu falo, tem sempre alguém que fala, mas por que você não faz todo dia? Mas aí eu aproveito para economizar os dados, entendeu? Mas quem quiser dar um apoio logístico aí, eu agradeço. Dá uma força nos dados móveis, né? Eu tô escolhendo aqui, dando uma olhada aqui, pessoal. Essas corridas no radar. A 99 tem um negócio aqui, tá? Ó, quer ver? Tocou a corrida, tá? 1,63, eu não vou pegar não. Mas essa corrida costuma tocar de novo com um preço mais alto, tá? É sempre assim, ela toca um preço, primeiro preço. Às vezes eu pego o primeiro preço, quando tá acima de R$2 eu já pego logo. Mas quando tá menos, eu não pego.
E aí ela toca de novo. Se alguém não pegar, né? Logicamente. Ela costuma tocar de novo. Várias vezes já aconteceu comigo. Ela toca de novo com um precinho maior, né? Hoje mesmo, a primeira viagem que eu fiz agora à noite, tinha tocado uma viagem pra mim. Ela era 10 e pouco, 10 reais e pouco. Tava mais de 2 reais o km. Aliás, tava 1,90 o km, né? Aí eu não quis não. Eu não peguei não. Aí daqui a pouco ela tocou de novo, 11 reais e pouco. Passou, tava 2 e pouco. Aí eu falei, não, agora eu vou. Ela botou quase R$1 a mais. Aí eu fui. Aí motiva a gente, né? Às vezes você olha assim, pô, não tá motivado para andar 2 km para pegar, mas aí o valor melhora, né? Isso já te motiva. É aquela diferença no combustível aí, para pagar o combustível, né? Bom, eu tô aqui com os dois aplicativos ligados agora. Tem umas viagens no radar da Uber mais longe, para pegar longe. Beber uma aguinha aqui. Uma viagem aqui para pegar com 6,9 km. Bom, pessoal, estamos ao vivo, agora são 11 horas e 39 minutos. Quinta-feira, 14 de maio. Ó, hoje é quinta-feira, né? Você vê, na sexta-feira, amanhã, por exemplo, vai ser um dia bom de corridas. Sexta, sábado e domingo. São 3 dias que o fluxo de corridas melhora bastante. Inclusive eu quero dar uma acelerada no meu trabalho aí amanhã. Amanhã eu pretendo trabalhar nos 3 turnos, amanhã, sábado e domingo. Quero pegar firme aí para levantar um dinheiro. Deixa eu ver se aquelas corridas de pet ainda estão por aqui. Ó. Aqui, pessoal, que eu tava falando, ó. Ó, corrida programada. Essa aqui é pra sexta-feira, ó. Pet. É pra pegar um pet lá na Barra dos Coqueiros, ó. Quem vai? Não vou não. Deixa eu ver aqui. Ó, essa daqui, Gonçalo Hollenberg no Ponto Novo. Por Luzia, um pet, ó. Eu não vou porque é uma corrida programada. Ó, para dar 2 km e pouco. Gonçalo Hollenberg é essa que a gente tá certo? É aqui. É aqui onde a gente tá. É hora marcada. 15 e pouco. R$6 km para ganhar R$7, ó. É uma corrida que não vale, entendeu? Essa aqui dá prejuízo aí, ó, pessoal. É 1 litro de combustível aí, ó, de gasolina, né? Ó,
eu não sei se é a mesma corrida, ele agora incluiu um valor a mais, tá vendo? Mesmo assim, ó, mesmo assim ainda não tá R$2 o km. Ainda não tá R$2 o km. Pessoal, deixa eu ver como é que tá de curtida lá. Sejam bem-vindos ao canal Diário de Bordo com Sérgio Tavares. Só tem 35 curtidas, é isso mesmo? Não, 52. Quem tá aí agora que se não curtiu ainda, dê uma curtida, pessoal. Aproveita para curtir o vídeo. Não esquece de curtir e comentar. Comenta aí. Diga de onde você está assistindo. Isso ajuda o YouTube a distribuir a live, tá certo? Para outras pessoas que ainda não conhecem o canal. Se você quer apoiar o canal, dê uma curtida agora aí. Tem 52, ó. Quem vai ser aí a curtir? 53, obrigado. Obrigado, viu? Obrigado aí quem curtiu aí. Aproveita também e coloca um comentário aí, uma boa noite. Diga de onde você está assistindo. Tá certo? 55, obrigado, gente. Valeu pela curtida, viu? Muito obrigado aí pela força. 57, obrigado. Valeu, viu? Glória a Deus. Obrigado aí, pessoal. Se puder curtir, vai curtindo aí quem não curtiu. Aproveita aí. Vamos ver se eu pego a próxima. Essa aqui é pra longe. Vou pegar outra aí, vamos pra lá. 58, 59. Obrigado aí, viu? Se tiver alguém que não curtiu, ainda aproveita. Dê uma curtida aí, gente. Deixa um comentário aí, deixa eu ver. Boa noite, Renê Ju, valeu, boa noite, obrigado aí por comentar. Industrial, né? Aracaju, seja bem-vindo, meu amigo. Adriana, acompanhando do bairro Luzia. Caramba, tá aqui pertinho, Adriana. Valeu, viu? É um prazer ter vocês aqui. Obrigado, gente. Júlia, tudo bem? É Juliana, né? Boa noite, por gente. Nos conte mais história do Haiti. Ah, tá certo. Pessoal, aproveita para curtir aí, viu? O Haiti, ela perguntou do Haiti aí, que eu fui para o Haiti. Eu fui para a missão de paz no Haiti em 2007. Em 2007 eu fui voluntário, né? Fui voluntário, fiz todo o treinamento. E eu nem tava para ir mais na verdade eu era reserva, né? Tava como reserva. E fiz todo aquele treinamento, viajei para o sul, a gente passou 15 dias lá em Santa Maria, fazer um treinamento com o exército, que o pessoal do exército lá de Santa Maria, que foi o pessoal do exército de Santa Maria, e aí nós fomos com o grupamento de fuzileiros navais, né, o grupamento operativo de fuzileiros navais, também vai, né, foi gente da aeronáutica também, então é uma tropa diversificada, né, que ia lá para a missão de paz. Então eu fui pelo grupamento operativo. Eu fiz todo o treinamento com o grupamento operativo, mas eu tava na reserva, tá? Porque tem os titulares e o reserva, né? O reserva só entra se o titular sair. Então, faltando 3 dias para o embarque, o titular desistiu de oficial que ia para logística. E aí eu entrei, eu fui chamado. Só que eu não sabia, eu tava tranquilo, né? Eu tava no almoço lá, e tinha ido almoçar. Aí o almirante entrou de repente no almoço. Aí todo mundo, atenção, senhor almirante no recinto. Aí pô, todo mundo sentido, eu também, né? Não sabia, né? O almirante de repente entrou aí ele me chamou, Capitão Tavares. Eu era capitão, né? Na época, capitão fuzileiro. Capitão Tavares. Eu falei, sim senhor almirante, já preparou a sua mala? Aí eu não sabia de nada, né?
Pois é, prepare sua mala que você vai embarcar pro Haiti daqui a 3 dias. E aí eu entrei, meu comandante contou, né, que o titular saiu, desistiu de ir, por algum motivo pessoal, né? E eu fui. Aí eu tive que pegar, eu tava morando num apartamento nessa época, sozinho, gente. Eu tinha me separado, né? Eu morava sozinho. E aí eu tive que pegar as coisas todas do... né? Não tinha muita coisa não, eu morava sozinho, sabe? Eu tinha me separado, tinha pouca coisa dentro do apartamento também, sabe? Mas as poucas coisas que eu tinha, eu fui botando dentro do meu carro. Eu tinha um Fiat Uno. Aquele Fiat Uno cabe tudo, um mundo ali dentro, viu? Aquele banco deita, né? E aí eu ia levando tudo pra casa da minha mãe. Minha mãe tava viva ainda nessa época, né? Ela tava adoentada já, mas eu fui levando tudo pra lá pra casa. Mas eu falei, mamãe, eu vou deixar tudo aqui, viu? Tô indo pro Haiti. Ela falou, não, meu filho, pode trazer tudo, coloque tudo aqui e eu vou cuidar das suas coisas até você voltar, vá tranquilo. E aí eu fui colocando, levando as coisas pra lá e entreguei o apartamento e fui. Então a missão do Haiti foi uma missão muito boa, gente. Eu passei 6 meses lá. 6 meses na missão do Paz. E lá eu era ajudante da logística. A gente ficava nos containers, sabe? Salve Amazônia, boa noite, tudo bom, meu amigo? Boa noite, deixa o like aí, pessoal. Silvio Chagas, boa noite, meu amigo, tudo bem? E aí a gente deixava, a gente ficava em container. Naquela época não tinha ainda a base, depois fizeram uma base, sabe? O exército depois fez uma base melhor, né? Tudo com a ONU, né? A ONU ela liberou dinheiro para isso, verba para tudo isso, né? Então a gente ficou lá em Porto Príncipe. Tinha uma base, o agrupamento operativo de fuzileiros navais ficava ali em Porto Príncipe. E nós dormíamos em container e trabalhávamos em container escritório, né? E ali a gente ficou 6 meses. Mas durante esse período de 6 meses, a gente saía para as missões da cidade, né? A cidade estava muito destruída. Naquela época estava tendo uma guerra civil, né? Até hoje o Haiti está pior. Acho que tá pior. Depois teve um terremoto depois também. Mas hoje a situação também não tá boa, não tá ruim lá. Então a gente saía para as missões que tinha que fazer missões de paz, né? A gente saía para missões também de patrulha, etc, né? E depois voltava para trabalhar aí, mas a gente não ficava direto, a gente tinha licença, tá, gente? A cada 15 dias, né? A cada 15 dias você tinha 15 dias não, a cada mês, né? Você ficava um mês. E a cada mês você tinha uma semana, né? Uma semana mais ou menos, né? Você tinha de licença dentro da base, tá? Você podia ficar dentro da base sem ninguém te perturbar. Mas aí, ou sair se quisesse, né? Mas você tinha só aqueles 5 dias, tá? Aí eu não ficava, geralmente eu ia para algum lugar. Ou eu ia para eu ia para um seminário. Tinha um seminário de padre lá, tá? Uma igreja, tinha um padre italiano. E eu falei com ele, que eu conversei com ele, né? E lá tinha locais que ficavam seminaristas. Então quando tinha essas licenças eu ia para lá, sabe? Ficava lá, fazia tipo um retiro, né? Eu não sou católico, né? Na verdade eu sou evangélico, mas não tem nada a ver, Deus é Deus, né? O importante é a gente estar num lugar que tem paz, tranquilidade. Eu ia pra lá, ficava lá, dormia, ficava bem tratado. O pessoal levava a minha comida. E depois também viajei, né? Também, na metade dos 6 meses você tem também uma licença de 20 dias. Aí eu vim ao Brasil, passei por Miami, né?
É uma menção boa, viu? Muito bom. Foi muito bom. Tem outras histórias aí, depois eu vou contando aí, gente. Tá certo? Sejam bem-vindos ao canal Diário de Bordo com o Sérgio Tavares. Obrigado. Valeu. Quando eu fui para Haiti, eu já era oficial, capitão, né, gente? Ó, eu vou contar uma história para vocês aqui, enquanto a gente tá aguardando aqui ver se chega uma viagem. Eu tô aqui, tá vendo, gente? Olha. Ó, tá buscando, não aparece nada. Aqui também. Tá? R$2, mas não aparece nada. Ó, gente, vou contar uma história. Não é história da vida real, tá? Eu era sargento, terceiro sargento, fuzileiro naval. E na época eu me inscrevi para fazer prova pro quadro de oficiais, né? E do quartel lá, do quartel de artilharia, eu não era cotado para... Eu não era cotado, eu ia ter assim como um azarão, né? Não que o pessoal não acreditasse em mim, mas eles acreditavam muito em outros dois que tinham lá, artilheiros, que eram muito inteligentes. Eu também achava que eles eram muito inteligentes. Só que dali só eu passei. Eu fui o único que passei dali da artilharia nas provas, né? Mas até então eu fiquei esperando. A gente fica esperando ser chamado. Você passa, você faz as provas, mas você não sabe ainda se passou, sabe? Se você vai ser chamado para fazer o curso de oficiais. Naquela época era assim, tá, gente? Na época que eu passei, tá? Tem tempo isso. Então eu fiquei trabalhando na minha sala normal, na minha sessão normal, trabalhando. E eu tinha um chefe que não gostava de mim. O nome dele, o apelido dele era Lampião. Ele era aqui do Nordeste, eu não sei nem se ele era de Aracaju, viu? Pode ser que ele seja de Aracaju, não sei. O nome dele era Lampião. E o apelido, tá? O apelido dele era Lampião. Eu não lembro mais o nome dele. E ele não gostava de mim, não. Inclusive naquela semana que tava para sair o resultado do quadro de oficiais, naquela semana ele teve um desentendimento comigo, que ele queria que eu trabalhasse durante o meu horário de almoço. E meu horário de almoço eu usava eu ia pra piscina, eu fazia outras coisas, sabe? Eu sempre gostei de atividade física. Aí eu falei com o meu chefe, eu não vou trabalhar na hora do almoço, não. Essa hora é a hora do meu descanso e eu uso para outras coisas. Eu otimizo meu tempo. Você não vai, não? Você não vai cumprir a minha ordem? Eu falei, não, eu vou cumprir a ordem do senhor, mas assim que o expediente começar. Aí ele ficou com raiva de mim e com isso ele falou, olha, ande certinho que na primeira vez que você vacilar, eu vou botar você no livro de contravenções. Esse meu chefe lá, o Lampião, ele era um suboficial. Eu era sargento, eu era segundo sargento. Então, pessoal, naquela semana tava para sair o resultado do concurso de oficiais, né? Eu não sabia de nada, ninguém sabia quem passou. Então eu tava na sala trabalhando normal e de repente eu ouvi o meu chefe, esse chefe Lampião, falou assim: atenção, sessão, sentido. Sessão de pé, sessão sentido. E aí eu também levantei, né? Fiquei em sentido, todo mundo em sentido, né? E aí o Lampião, meu chefe, ele veio até mim. Ele se dirigiu até mim. E ele estava com um papel na mão, um envelope que ele tinha aberto ali. E ele bateu continência para mim, ficou em sentido da minha frente, bateu continência para mim e falou: meus parabéns, Guarda Marinha Tavares, você foi aprovado no concurso de oficiais e na próxima semana você vai embarcar para o curso de oficiais. Aí ele bateu continência, apertou minha mão. E essa é história real, viu, gente? E esse meu chefe, que queria me prender, agora ele não era mais meu chefe, né? Agora ele passou a ser meu subordinado, porque o guarda-marinha, eu já estava promovido a guarda-marinha e eu não sabia. Ali chegou a minha promoção, tá?
Porque quando você é chamado por curso de oficiais auxiliares, você já é promovido a guarda-marinha. Eu já era guarda-marinha, não sabia. Ou seja, a guarda-marinha é mais antigo do que o suboficial. Então aí ali já mudou totalmente de figura. Isso é história da vida real, gente. Aconteceu comigo. Mas depois eu voltei lá, formado já, né? Eu voltei lá para visitar ele. E ele até falou assim, ó, mas aí quando você se formar, vem aqui e me traga de presente uma garrafa de uísque. Aí eu voltei lá, levei a garrafa de uísque para ele. Tá certo, pessoal? É a história da vida real. Vamos lá, vamos trabalhar agora, tá? Valeu! Bom, pessoal, bota um like aí, depois eu conto mais, viu? Tem mais história aí. Sejam bem-vindos aí ao canal com Sérgio Tavares. Essas viagens aqui são para dar prejuízo, viu, gente? Eu fiquei 35 anos. 35 anos. Foi um filme, meu amigo. Essas histórias, alguma dessas histórias vai estar no e-book que eu tô... Vai sair agora nesse semestre um e-book aí, viu? Os membros do canal vão ganhar esse e-book aí. Essa é uma das histórias que vai estar lá. E outras do Haiti, que eu não vou contar todas do Haiti, mas outras vão estar lá, tá bom? É isso aí, meu amigo. Wilson, você conheceu o Lampião, não? O Lampião, meu chefe. Era Lampião, pra você ver como é que ele era gente boa, viu? Ele era tão bom que o apelido dele era Lampião. Lampião, né? Gente, o pessoal sabe aí a fama do Lampião, né? Eu fiquei 35 anos. JA, né, que perguntou. O Leonardo também, Leonardo. Eu fiquei 35 anos, sendo 31 mais ou menos quase na ativa, tá? Aí depois eu fiquei contratado, porque o meu chefe, o meu comandante, quando eu era imediato da Capitania dos Portos, e eu pedi reserva, eu não quis voltar pro Rio de Janeiro, né? Eu não quis ir pro Rio de Janeiro. E aí eu pedi reserva pra... E meu comandante falou, mas eu quero que você continue comigo aqui, pô. Aí eu falei, comandante, se o senhor me contratar, eu batalho uma vaga. O senhor vai me contratar para ficar aqui? Aí ele falou, não, batalha a vaga que eu contrato. Eu aceito. Aí eu fui, eu tinha conhecimento lá na diretoria de portos. Diretoria de Portos e Costas, né? E aí eu consegui uma vaga para a capitania, uma vaga com um civil, um funcionário civil que trabalhava lá, que era meu amigo, né? Ele gerenciava a carreira dos oficiais lá. E aí ele conseguiu, aliás, ele gerenciava essa parte de vagas e tal. Ele conseguiu uma vaga, liberou uma vaga para mim. E o comandante então me contratou, eu fiquei contratado mais 4 anos lá. Até o dia que chegou um comandante chato, entendeu? Comandante ignorante, ele me tratou com ignorância 3 vezes só. Na terceira eu não voltei mais. Eu entrei na minha sala de imediato, falei, imediato, tô indo embora, viu? O comandante não merece que eu fique aqui mais, eu tô indo embora, chega, cansei. E aí fui. E aí o comandante ele achou, ele quer ir embora, deixa. Eu vou colocar outro aí no lugar. Só que a vaga era minha, entendeu? A vaga eu consegui com um amigo pessoal pra mim. Não foi uma vaga pra capitania, pra ficar lá. E aí eu saí, a vaga saiu comigo. Ele achou que ia botar alguém no lugar, ele perdeu o militar e perdeu a vaga. Entendeu? A vaga saiu comigo.
Eu não movi uma palha pra sair a vaga não, só que a vaga era minha. Quando souberam que eu saí, aí pegaram a vaga de volta, entendeu? A vaga não era do distrito, a minha vaga era uma vaga emprestada da capitania da diretoria de Portos e Costas. Então ele pensou que ia perder, que ia ficar, botar outro no lugar, simplesmente perdeu tudo. Eu já estava com isso em mente. Eu falei, no dia que chegar um comandante aqui que me tratar mal, eu já estou na reserva mesmo. Aí eu vou embora, não preciso mais voltar, né? Aí eu fui. Dizem que ele ficou com uma raiva, viu? Ele queria a vaga para outra, mas não era assim não. Não é assim que a banda toca, não. E esse comandante, muitas das vezes, ele me deixou em maus lençóis, porque ele não aparecia nos eventos, entendeu? Por exemplo, eu fui para evento que era para ele estar, ele não tava. Aí como eu tava, eu era imediato, né? Aí me chamavam para dar entrevista, entendeu? Aí eu aparecia no jornal, eu era pego de surpresa assim, a repórter chegava, o senhor pode responder aqui umas perguntas aqui, não sei o que, aí eu ia lá, entendeu? Aí quando eu via, ô chefe, o senhor tá no jornal da tarde, jornal não sei, eu aparecia lá. Porque ele faltava, ele não ia, eu tinha que ir, né? Alguém tinha que fazer. Rapaz, olha, se dependesse de mim, eu tava lá, eu tinha continuado, né? Eu tinha continuado, mas eu resolvi ir para reserva porque eu já tinha me separado 2 vezes, né? 2 vezes por questão de movimentação, sabe? E aí eu pensei de novo, eu tinha recém-casado, eu falei assim, pô, se eu for pro Rio de Janeiro agora, deixa eu ver essa viagem aqui, não, é só uma viagem para pegar longe, gente, só uma viagem para pegar longe, não pareceu, vou tentar pegar uma aqui, viu, vou ver se aparece uma próxima pra gente fazer mais uma viagem aí. Aí eu pensei, pô, se eu for pro Rio de Janeiro de novo, eu ainda tinha 2 promoções. Eu já estava para ser promovida a fragata. Entendeu? É renda extra. Além da... O Leonardo, eu faço como renda extra, não vou negar que a grana ajuda, eu preciso, né? Também tem o conteúdo. Eu criei o canal, eu tava rodando, eu ia parar já, mas eu falei, quando eu criei o canal, eu resolvi continuar, né? Até para passar um pouco da experiência e de vida, não só experiência de vida, mas também passar conhecimento, né? Dar dicas de economia, dicas de lucro, que eu também tenho formação em contabilidade, ciências contábeis e logística. Eu trabalhei nessa área, né? Eu fui na área de intendência, né? Então eu resolvi continuar dando dicas, passar, né, conhecimento e também eu não vou negar que eu preciso, né? A grana extra ajuda muito, né? É aquela história, né? A gente sempre precisa, né? Dinheiro a gente tá sempre precisando, sempre muita conta para pagar. E eu gosto daqui da cidade, eu gosto de rodar, eu gosto das pessoas, eu gosto das histórias, eu gosto de conversar, eu gosto de estar em atividade, entendeu? O Wilson disse que o sonho dele é servir na Marinha.
servi na Marinha em Ladares, mas infelizmente foi dispensado. Ladares, né? Leonardo, eu não sei, você daqui de Aracaju mesmo, né? Luiz Fernando. Bora, meu irmão. Seja bem-vindo, Luiz Fernando. Ô Leonardo, a dica é você começar, né? A dica é você, primeira coisa, é ter o desejo, ter vontade de trabalhar, né? De disciplina, né? E começar. Eu não sei se você tem carro alugado, se você vai alugar ou se você tem carro próprio, né? Ou se você quer comprar. Entendeu? Eu, por exemplo, quando eu comecei, eu tinha um carro. Deixa eu ver aqui uma viagem aqui. Ó, só tem viagem, essas viagens todas que estão dando prejuízo aqui, viu, gente? Eu não tô pegando porque não adianta eu pegar a corrida com 3 km, com parada, pra longe, entendeu? Pra lugar longe que eu não vou ter volta, né? Então, aqui não adianta não, tá? Aqui é um trabalho de paciência, é um trabalho de você saber filtrar aqui as corridas boas, tá? Senão vai ter prejuízo. Leonardo de Porto Alegre, né? Rio Grande do Sul. Deixa eu ver essa daqui. Ó, corrida pra pegar com 4 km, gente, ó. Tá vendo? 99. Pegar com 4 km, tá vendo? São corridas que tá tocando aí. Só doido pra pegar essa corrida aqui. O Wilson foi em 90 na segunda turma, mas foi dispensado. Vida que segue. 90, né? Eu entrei em 82. É isso, Leonardo. Você tem que ver. Eu não sei se. Eu tinha o meu carro, tava parado, né? E aí eu pensei, bom, vou começar a rodar de Uber. Aí minha esposa falou logo assim: tá maluco, rapaz? Você é aposentado? Aquela história, né? Eu falei assim: eu sou aposentado, mas o carro tá parado aí. Eu tô com conta pra pagar. E o carro vai se pagar, ele vai se pagar. Ele não vai estar pensando que eu vou pagar ele de graça, não. Ele vai ter que rodar para se pagar. E aí eu fiz meu cadastro e comecei, né? Comecei. O carro se pagou. O carro se pagou, entendeu? E eu paguei isso tem 3 anos, né? E eu paguei um bocado de conta, cara. Olha, eu rodava bastante. Eu paguei cartão, paguei cheque especial, saí pagando tudo, comprei televisão. Tudo eu fui pagando com o trabalho do Uber, viu? Ajudou muito. Entendeu? Então a dica é essa daí. Você tem a primeira coisa, eu não sei se você tem um carro. Eu tinha, né? Se você for alugar, aí você aluga um carro econômico, tá? Aluga um carro econômico. Brian, esse é um Renault Kwid. Tô com o Renault Kwid. Eu rodava com o Cronos, agora eu tô rodando com esse aqui. Eu deixei o Cronos descansar agora, né? Ele já se pagou. Agora eu tô rodando com esse aqui pra esse aqui se pagar. E tá se pagando. Entendeu? Então é isso. Aí você tem que ver um carro econômico, fazer o seu cadastro. Que não adianta. Aí em Porto Alegre eu não sei como é, né? Se as corridas estão boas, como é que tá aí o movimento.
estuda aí a situação, conversa com quem tá rodando, vê a situação o movimento aí, como é que tá. Porque não adianta você pegar um carro, eu vou pegar um carro para fazer comfort. Tem comfort suficiente aí, que não adianta pegar para comfort e fazer X de R$6, entendeu? Aí você vai ter prejuízo. Eu, quando eu fazia comfort, era só comfort com o Cronos. Quando eu saio com o Cronos, eu só faço comfort, não pego nenhum X. Esse aqui é só X, né? Aí varia, né? O valor varia, depende da meta. Eu não estabeleço meta mais de dinheiro, né? Eu quero pegar o máximo possível de lucro, né? Mas eu fazia mais de 1.000 por semana, 1.000 e pouco por semana. Entendeu? Eu fazia quando eu pegava firme mesmo, eu fazia uns 1.300, 1.400 por semana. Porque tinha as missões também da Uber, dava mais às vezes, sabe? Pronto, eu vou pegar essa corrida aqui. Eu peguei uma corrida aqui, gente. Eu peguei uma corrida aqui. Tá certo? O Brian, aqui a live, ela não é só de corrida também, né? Ela tem a corrida, tá? Ela tem quando a corrida tá boa, tá? Eu não vou, eu pego também, mas eu não posso ter prejuízo, tá? Se o pessoal der um apoio aí, ó, pessoal, eu tô mandando um Pix aí, manda um Pix pra você pegar uma corrida dessa daí pro Atalaia, pra Santos Dumont. Eu vou. Mas eu também não posso ter só prejuízo, né? Entendeu? Então eu estou ensinando também, é didático também. O que eu estou falando aqui, eu estou falando com pessoas que querem aprender também sobre carro, sobre dica para começar a trabalhar. Então tem que ter paciência, tá certo? Para ouvir também, né? Não só ver. Tem gente que só quer ver, mas não quer ouvir. Tem que ouvir também. Bom, pessoal, eu peguei uma corrida aqui, vamos lá, vamos junto aí nessa jornada. Em 300 Sejam bem-vindos aí ao canal. Quem não se inscreveu, se inscreve, por favor. E dê uma curtida, eu não sei quantas curtidas tem, mas aqui é assim, pessoal, não tem roteiro, a gente conta a história. Eu sei que eu contei muita história, mas é a história da vida real. E tem momentos que a gente aproveita para isso, né? Vire à esquerda, depois vire para conversar e também para mostrar a cidade, para mostrar as corridas, os valores. Continue pela Avenida Gonçalo Mullenberg. É uma live interativa, tá? 2 km. Continue pela Avenida Gonçalo Mullenberg Leite por 1,1 km. Valeu, meu irmão, vai ser um prazer.
local segura para estacionar. Vire à direita, depois você chegará ao seu destino. Aguarde o passageiro embarcar, antes de iniciar a corrida. Boa noite, Carlos. Isso. Pode bater mais forte aí, Carlos. A navegação começou. A distância total da sua corrida é de 2,1 km e levará cerca de 6 minutos. Em 30 metros, faça o retorno, depois em 60 metros, vire à direita. Faça o retorno, depois em 60 metros, vire à direita. Faça o retorno, depois em 60 metros, vire à direita. Vire à direita, depois em 100 metros, vire à esquerda.
Esse aqui é um cachorro, hein? Não sei, não dá um cachorro ali. É um bichinho. Será que foi? Esse bicho no meio da rua vai morrer, cara. Eu acho que é dele. Deve ser esse cara que tá vindo aí atrás. Aí. Né? Ah. Esse bicho vai morrer na rua, não vai? Cachorro meio doido. Vou fazer a volta aqui. Saiu, não foi? Saiu o cachorro? Sumiu, né? Deve ter ido atrás daquele cara, né? Lembre o passageiro de pegar o celular, as chaves e outros objetos pessoais antes de sair do carro. É desse lado? Direito? Isso. Ali naquele negócio azul. Certo. Aqui mesmo? Isso. Valeu, obrigado, hein, meu amigo. Valeu, boa noite. Bom, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Diário de Bordo com Sérgio Tavares. Tá tudo bem por aí? Tudo tranquilo? Convido vocês a curtir, comentar e se inscrever no canal quem não é inscrito. Se essa viagem não fosse, se essa viagem agora que tocou aqui não fosse tão longa, como era para pegar com 3,5 km, eu faria.
Eu vou pegar essa daqui, gente. Não vou ter que cancelar, ó. A navegação começou. A distância total da sua Olha. corrida é de 3,2 km e levará cerca de 7 minutos. Tá vendo? Em 30 metros, Apareceu uma faça o coisa pra mim, retorno. ó. Depois em 100 metros, Quando eu aceitei, olha vire aqui à a direita. distância. 3.200. Tá vendo? Então, eu vou botar aqui embarque longe. Infelizmente não dá pra fazer uma corrida dessa, né? Quilômetro com 3 km de embarque. Se eu tivesse em algum lugar muito distante, aí eu ainda pegaria a corrida assim, mas aqui não dá não. Tudo bem, né? Tá tudo bem, né, meu amigo? Valeu! É isso aí. Bom, pessoal, eu tô aqui no Ponto Novo, tá? Ponto Novo. Vamos guardar um pouquinho. Sejam bem-vindos ao canal. Deixa eu ver como é que tá se já passamos de 100 like. 72, 80 likes. Pessoal, se você tá aí agora, se você ainda não curtiu a live, dê uma curtida agora aí. Vamos bater 100 likes aí nessa live de hoje. Deixa eu ver aqui. Se você não curtiu, ainda aproveita aí que você tá aí agora, dê uma curtida. Não custa nada. 81. Obrigado aí quem curtiu, hein? Obrigado aí, pessoal. Obrigado. 82, cadê? Curte, dê uma curtidinha aí agora. Se inscreve no canal se você também não é inscrito. Vai lá, se inscreve no canal para acompanhar a gente. Valeu. Vamos lá, dê uma curtida aí, pessoal. Vamos bater 100. 83, tá perto. Já vou estar encerrando. Ó, essa corrida é pra longe. Deixa eu ver se eu liguei a Uber também. A Uber também tá ligada. Uber ligada. 99. Vamos esperar mais um aí para ver se a gente consegue fazer mais uma viagem. Aproveito para convidar também quem não conhece o canal, ir lá no canal, assistir um vídeo que eu publiquei hoje, uma passageira super bacana. Engraçada ela, a Evelyn. Eu coloquei lá no canal esse recorte. Eu tirei algumas partes, pessoal. Só algumas. Ela contou várias histórias, mas eu peguei só duas, né? Um trechinho e coloquei lá. Quando você assistir esse vídeo, dê uma curtida lá no vídeo. E assiste, e ripa o vídeo. Dê uma ripada. Ripar é de graça, tá? Quando você curte, ele vai pedir para você ripar o vídeo. Aí você dá uma ripada no vídeo de graça.
Já tá. Sérgio, tentei acordar às 6 horas da manhã igual a tu, não consegui não. Eu hoje acordei 6 de novo. Aí cheguei, fui rodar de manhã. De manhã saí pra rodar. Aí quando foi 11 horas eu liguei pra casa pra ver se minha mulher já tava acordada. Eu falei, ó, já tá acordada? Eu falei, tô. Isso, porque a minha filha vai pra escola, né? Aí eu fui pra casa, almocei e saí pra deixar minha filha na escola, né? Eu cheguei em casa, era mais ou menos meio-dia, almocei e já fui deixar na escola e fiquei rodando de novo. Aí quando foi umas... Aí voltei pra casa cedo, acho que 3 e pouco eu tava em casa já. Aí fiquei... Eu vou dar uma encostadinha aqui, então vamos ver se não tá tocando nada agora. Aí fiquei direto, né? Não descansei nem nada, né? Fiquei ajeitando esse vídeo lá pra publicar que eu falei. Olha, eu não tô sentindo cansaço, não. Eu não tô sentindo cansaço. No início, quando eu comecei, eu ainda sentia às vezes uma dor na perna. Mas eu corro, né? Eu gosto de correr. Por exemplo, hoje eu não... Ontem eu não corri, nem hoje. Anteontem eu corri. Mas amanhã, sem falta, eu vou correr, tá? Amanhã, sem falta, eu vou correr. Aí não tô correndo muito não, 5 km no máximo vou correr de noite ou mais cedo, vou ver. E isso me dá um preparo físico, né? Esse cara passou por mim lá na frente, lembra? Não sei se foi ele ou esse aí já é outro. Andarilho aí, ó. Acordou com sono, foi? Mas eu quando eu deito também, quando eu vou deitar, eu tenho dormido fácil, entendeu? Quando eu for deitar, por exemplo, eu não sei a hora que eu vou dormir hoje, mas quando eu for deitar, eu consigo dormir fácil. Ah, gente, eu já podia ir embora por ali, que eu não tô longe de casa não, tá? Mas eu tô dando um tempinho, ver se eu faço mais uma viagem. Ah, essa daqui é pra longe, ó. 9 quilômetros. Eu quero fazer por aqui mesmo. Essa daqui eu tô no Augusto Franco, tá? Tô me dirigindo ali pela Luzia mesmo, onde nós estávamos, né?
Só tá tocando essa viagem pra Socorro aí, que é longe pra ir agora. Olha, essa hora eu não preciso ficar parado no sinal aqui não, tá vendo? Esse cara tá parado, o outro passou, eu já posso passar, tá? Essa hora você não precisa ficar parado aqui. Aquele dali eu ainda paro, que aquele dali, ó, igual ele parou lá, é um cruzamento mais perigoso, mas já pode passar também. Como eu vou entrar aqui? Eu vou encostar aqui um pouquinho. Vamos ver se a gente pega mais uma aqui pra gente. Pronto, pessoal, vou pegar essa viagem aqui. A Uber não tá tocando, eu peguei uma da 99. O Vini Jesus, tudo bem, Vini? Seja bem-vindo, Deus abençoe. Olha, o Vini, eu não fico marcando no relógio não, porque tem uma coisa são as horas que você fica rodando, parado, ou você fica esperando viagem, outra hora é hora trabalhada, né? Entendeu? Hora trabalhada, por exemplo, agora eu peguei uma viagem, isso aqui conta a hora trabalhada. É a hora que eu tô ali conversando, contando história, não sei o que, isso aí, e com o aplicativo ligado, isso aí não conta, né? Mas assim, eu trabalho em 3 turnos. Eu não tenho meta assim de ficar. Vou fazer tantas viagens, vou fazer tantos reais. Entendeu? Eu já tive. Hoje eu faço o máximo que eu posso. A minha meta é essa: fazer o máximo que eu posso com o maior lucro possível dentro do tempo que eu trabalho. Então assim, eu costumo trabalhar 3 turnos ou 2. Às vezes eu saio de manhã, eu gosto de trabalhar de manhã eu acho gostoso. Essa hora eu acho gostoso também. Eu não gosto muito de tarde, mas às vezes eu vou. Hoje eu fui de tarde, ontem eu fui. Em 300 metros, vire à esquerda. É porque tem cara aí que tem meta, né? Minha meta é 500 reais, outra. Bati 700 reais hoje. Tem muita conversa também, né? Depende do lugar. Aqui em Aracaju não tem isso não, viu? Aqui em Aracaju é mais complicado. Aqui, se o cara falar que fez 200, 250, 300, eu ainda acredito. Até 500 eu já vi fazer. E dá pra fazer muito mais em épocas de forró, épocas de festa, né? Faz mesmo, né? Porque... Vire à esquerda, depois mas no normal mesmo. Metros, você chegará ao é por isso que eu não estabeleço, porque prestes a chegar ao destino. Eu tento fazer. Por favor, escolha um local seguro para estacionar. Entendeu, Vini? Em 150 metros, você chegará ao seu destino. Entendeu, né, meu irmão? É por aí, viu meu amigo? No início, eu tinha uma meta quando eu comecei. Eu fazia 250 por dia. Aí rodava. Chegando ao local aí eu não quero, eu me libertei disso, sabe? Eu me libertei disso, eu não estabeleço mais isso, eu tento fazer o máximo. Olha, Fernanda. Aguarde o passageiro embarcar antes de iniciar a corrida. Eu acho que ela tá ali, acho que esse pessoal aqui, ó. Eu acho que são esses 3 aí, tá vendo, gente? Vamos lá. Estão bebendo ainda, vou esperar. Tá? Pode terminar tranquilo. Oi? Pode terminar tranquilo. Sem problema, não tem problema, não tem pressão.
acho que vai sentar um na frente, não sei. Deixa eu ver. Eu pedi e não vi exatamente onde o senhor estava, entendeu? Boa Sim. noite. Boa Aí noite. quando eu fui olhar, Ah, tudo bem. eu trabalhava muito. Eu disse que para. Beleza, né? Vire à direita. Vai ver Tainai, faz aniversário não. Na culpa é dela. quinta-feira, Consegue puxar o Totalmente cinto dela. aí? Se der merda, Se ele vai pitar já já. Viu, Bruce? oi? Em 300 Hoje, a metros, gente tava vendo vire à assim, numa direita e entre quinta-feira, na se a rua gente trabalha no dia seguinte, Alessandro é culpa da Tainai. É, então foi o que eu falei, na quinta-feira. Na quinta-feira, velho. Ano que vem, talvez as pessoas me culpem. Porque se esse ano foi na segunda, né? Terça, quarta. Vai passar vários anos, as pessoas me culpando se for beber no meu aniversário. Meu aniversário ano passado foi numa terça-feira. Esse ano foi na segunda, mas eu tava doente. Ou foi numa quarta? Não lembro. Foi não. É porque você tava bêbado. Isso eu tava. Teve o aniversário da sua avó. Você tava bêbado. Não, ano passado não teve não aniversário. Esse ano também não vai ter não. Ela faleceu. Eu não sabia se tinha. Não, tá tudo bem, tá tudo Sinto certo. muito, sinto Tá muito. tudo certo, tá tudo certo. Sinto muito, Eu sinto muito. sou bem resolvido com essa questão. Não, é porque você tinha falado mais cedo, né? Mas eu não sabia que tinha atualizações do ano passado pra cá. Em 300 Essa parte não metros, foi- a gente não foi vire à atualizada. esquerda e entre na rua Castro Alves. A gente precisa parar de atrair pessoas sem limite. Mas sabe, você já ouviu falar o conceito sobre imã? Sim. Velho, na hora que eu sentei ali na mesa, eu e você conversando com o Matias. E a Ah, tá, se o conversa. Matias bebesse, ele tava... Ele tava aqui até agora. Quando Se eu o vi Matias você bebesse, ele conversando. tava bebendo com a gente aqui até Quando agora. se você não percebeu, eu já sentei longe, mas eu me mantive longe. O que eu fiz, eu acho que ele vai se encaixar em uma dessas duas cadeiras. E quando ele começar a beber, vai ser foda, Ali vai viu? ser foda. Vai ter que ter um limite, viu? Mas Ali aí vem a vai. parte das mulheres. Então, As mulheres dão o limite. depende Tá da bom, tá mulher, bom. porque É, o papo então. dele é interessante. O papo do menino é interessante. É, A vaidade pô. dele é Vire à interessante esquerda mesmo. e O que vai ele puxa a de mãe dele, conversar. Olha o tamanho dele. É, Amor, RPG é foda. RPG Então, faz a pessoa pensar demais. Bicho, Ah, ele outra. chegou pra mim, ele falou assim, ele tava falando que ele, pô, eu gosto... a gente mora aqui, ó, nessa rua aqui, à direita. Nossa. Eu trabalhei na barbearia Em aqui perto. 500 metros, Aqui tem você 35 chegará barbearias. ao seu Então, eu destino. trabalhei numa que não existe mais. Quer dizer, existe, mas hoje tá em Portugal. Não sei. Eu digo a ele A que Nova ele- Grécia. Qual? Nova Grécia. Ai, nunca ouvi falar. Eu vou falar. Mas eu digo a ele pra ele Hoje em dia é gostar. uma borracharia. Hoje em dia eu acho que é um negócio de viagem, bicho. Não, mas eu digo a ele, porque assim, ele morava a vida toda no Augusto Augusto Franco. Franco. Eu sempre morei do lado de cá. Luzia. Quando eu vim morar só, eu fui pra muito longe, pra um ponto novo. Na divisa com Luzia, que é pra não me afastar muito. Muito melhor, pô. Porque a É. pessoa diz, não, olha, eu trabalhava numa barbearia, mas hoje em dia ela é uma clínica de Em aborto 300 clínico. metros, foda. você chegará Falou ao seu clínica de aborto destino. toda vez que eu Aí lembrei de uma voltando a questão da mentira. barbearia, eu digo pra ele simpatizar de algum. Dar uma volta, né? Pela É. barbearia em volta. Mas né, por aqui não tem nenhum que perto. preste, não. Ele vai testando, né? Tem um monte aqui, velho. Vai ser um monte de ruim. Tipo, eu não tenho uma... Sim, mas ele cortava ruim no Augusto Franco. Não é Justo. melhor tentar por aqui? Lembre o passageiro Vai que de ele pegar simpatize o algum celular, barbeiro por as lá. chaves É, e outros justo. objetos pessoais Aqui antes de parece uma sair do ajeitadinha lá, carro. ele faz. Ele brinca comigo, mas às vezes eu acho que é sério. Que é aquela que é 15 reais em pé, 5 reais sentado. Eu não, 15 reais sentado, 10 reais, 5 reais em pé. Sabe? Que é barato no Augusto Franco. Não funciona. Aí. Esse aí. Boteco da praça. Que é na praça. Que é na praça. Acho que o pessoal tá esperando chegar mais gente. É aqui, é? É. Beleza. Será que vai acontecer com a gente? Beleza, muito obrigado, viu? Olha a cara da mulher, a cara da mulher. Tudo de bom pra vocês. Olha a cara da mulher aqui, né? Vai quem tá descendo com droga. Tchau, fica com Deus, divirta. A navegação começou. A distância total da sua corrida é de 2,3 quilômetros e levará cerca de 5 minutos. Em 300 pessoal. metros, vire à direita, depois em Eu peguei uma outra 150 viagem aqui. metros, vire à
esquerda. Bom, vamos fazer essa viagem aqui, tá certo? Sejam bem-vindos ao canal. Você vê, tá movimentado o negócio aqui, viu? Caio, Douglas, boa noite. Rapaz, as corridas em Aracaju está complicado. Hoje eu rodei 220 para fazer 210 de moto. Hoje pra cá parece que piorou a situação. Subi. Oi? Você fechou alguma corrida? Eu peguei uma já. Qualquer coisa pega, uma coisa perto. Mas, oi? O Débora, aqui pra Rio de Janeiro. Na Rio de Janeiro. É que eu já peguei uma. Não, de boa, de boa. Senão eu cancelava pra vocês. Não. Não, tranquilo. Porque a gente não sabia que tava fechando aqui. Valeu, obrigado, tá? Tchau. Valeu, bom trabalho aí. Valeu. Cuidado. Obrigado. Eles estão querendo voltar comigo, tá vendo, gente? Caio. Meu irmão, tá... Não tá fácil, né? Não tá fácil, guerreiro. Ainda mais na moto, né? Roda muito, né? Cara, olha só. Vamos ver se vai melhorar, né? Manter a fé. Tem hora, cara, que só a fé mesmo, viu? Só a fé. Eu passo por tanta situação aí. A minha vida não é uma maravilha, né? É lógico que eu tenho uma família maravilhosa, né? Mas eu passo por muitas situações difíceis também. E nesses momentos é que eu falo, pô, só Deus, cara, pra melhorar, viu? Tem hora que eu prefiro, olha, só Deus, cara, eu vou em frente, eu vou seguir em frente, tá? Não vou nem olhar pra trás. Então, não, rapaz, siga em frente. Com fé que vai dar certo. Vai melhorar. Eu tenho certeza que vai melhorar. Piorar não pode, né, cara? Não é possível, né? Ó, gente, eu peguei aqui uma viagem. Eles queriam ali. Eu acho que a deles era boa. Eles iam me pagar em dinheiro ali. Talvez pagasse o valor da viagem, né? Eu já tava ali, ó, embarcando. Era Rio de Janeiro, era só voltar. Rapaz. O ditado do fuzileiro, quando a cabeça não pensa, o corpo paga. E eu já tava com essa viagem aqui, ó, pra pegar com 2 km. Era só cancelar, né? Eu nem sei o valor dessa daqui. Mas não tava assim. Essa daqui tava pagando uns 2 reais e pouco ou 3 reais o km, viu? A corridinha curta. Mas não é. Pensa que tá pagando 3 reais o km, tá ganhando 30 reais. Não. Assim, deve ser 8, 9 reais. Mas se eu pegasse, ó, eu tô correndo risco até do cara cancelar, né? Se deu um bug aí no aplicativo, ele cancela e eu vou ficar vendo navios. Olha quanto eu tô andando pra pegar. Deixa eu ver. Tá, puxa. Vou ter que andar um bocado aqui, vamos lá. Tomara que a pessoa não cancele. Não é, Caio? É verdade? Tem hora que só Deus, cara. Hoje eu tava olhando assim, eu tinha que pagar umas coisas lá, sabe? Eu paguei. Sabe aquele negócio que você paga sem ter dinheiro, né? Eu paguei sem ter dinheiro. Aí falei assim, bom, vou rodar agora. Falei pra minha esposa, eu vou rodar firme aí. Agora, esse final de semana, sexta, sábado, domingo, pra correr atrás do prejuízo aí. Mas é aquela história, né? A gente fica correndo igual o cachorro correndo atrás do rabo, sabe? Mas uma hora vai dar certo, né? Não pode desistir.
Desistir jamais. É o lema aí do... O pessoal fala desistir jamais. Tá vendo? Já tava com os passageiros ali, a mulher ainda tentou me conversar, falou, olha, é aqui pro Rio de Janeiro, hein? É aqui pro Rio de Janeiro. Eu podia ter falado assim, vai, quanto é que tá dando aí no aplicativo? R$9. Eu falei, podia ter falado, então me dê 10, sei lá. Ai, essa hora vale tudo. Mas vamos lá. Cadê aquele rapaz aí que tava ansioso aí? Já saiu? O Brian? Cadê? Parou de comentar ele? Pessoal, se você não curtiu ainda, aproveita que você tá aí, dê uma curtida na live. Comenta também. E se inscreve no canal se você não é inscrito. Tá vendo aí, gente? Olha. Olha onde eu vim. Vim longe. Devia ter pensado. Não devia nem ter pensado ali. Era só aceitar aquela corrida. Olha, para entrar aqui, ó. Aqui, deixa eu ver. É um corredorzinho aqui. Olha. Não vou entrar aqui não. Ele me mandou por aqui, ó. Rapaz, me mandou por aqui. Prestes a chegar ao destino. Por favor, escolha um local seguro. Aqui não dá pra entrar, eu vou entrar na outra. Deixa eu ver se na outra dá pra entrar. Ali não dá pra entrar não. Ali é um beco. Eu acho que tem que ser aqui mesmo. Não dá pra entrar não, deixa eu ver. É, meu amigo. Não rende não, meu amigo. Olha, eu devia ter ouvido aquela moça. Ela falou assim: vem aqui pro Rio de Janeiro. Tem certeza, o senhor não? Aí eu já tinha aceitado a viagem. Olha aqui onde eu tô vindo. Nem sei aqui onde é. Rapaz, cada viagem, que mistério é esse aqui? Que mistério, meu Deus, aqui, olha. Olha. Raras vezes eu vim aqui. Agora tem uma entrada de um condomínio aqui. Olha. Dependendo aqui eu vou cancelar, viu? Dependendo eu vou cancelar. Deixa eu ver aqui. É um condomínio ali, só se for ali. Você está chegando ao local de embarque. Ele está à sua direita. É, só se for naquele condomínio ali, ó. Tem lá uma pessoa lá, ó. Deixa eu ver quem é. Já deve ter voltado de ré mesmo, não foi? Vou fazer manobra junto do carro, ó. Cabeça de lata. Ficar pronto para partir, né? Eu tenho que estar de frente aqui, né, meu amigo? Questão de segurança, né? Mas eu acho que é uma moça que tá vindo com um garotinho ali. Acho que é isso. Eu não botei nem que eu cheguei, viu? Já era pra estar contando o tempo aqui. Antes de iniciar a corrida. Eu já devia ter colocado o cronômetro desde que eu cheguei ali. Eu não liguei o cronômetro. Eu esqueço às vezes esse cronômetro, gente. Boa noite. Boa noite. É. Tudo bem? Tudo bem.
até esqueci de botar de... Oi? Eu até esqueci de colocar aqui que cheguei, né? Mas aí ele tinha me visto, não foi? Faça o Foi. Eu retorno. tava ali na... Depois vire à direita. Mas eu tava vendo que eles estavam me Vire à prendendo direita e ali. entre na rua Oi? José Deodato Mas eu vi que você tinha Soares. chegado, eles que estavam me prendendo ali, eu planejando pra sair, moço. Ah, sim. É uma benção. É. Ali é trabalho ali, é? É, o espetinho. Ah, Espetaria boa, viu? Não é porque eu trabalho ali não, mas é bom demais. é bom, é? Isso. Ah. Tô procurando. Ali é o espetinho ali, Em é? 200 É. metros, vire à direita. É? É, qualquer dia aparece. É mesmo, eu não sabia que tinha nem espetinho ali. Tem. E tem um espetinho da casa, porque é do mineiro. Tem um espetinho da casa, que é um medalhão de macaxeira, é uma delícia. Ah, é? É. Só aqui no Sergipe, só aqui que tem. Medalhão de... É, medalhão de macaxeira. Como é que ele é? Ele é a macaxeira processada com um pedaço de queijo maturado dentro. É uma lata de pedaço de queijo, viu? Caramba. E enrolado ao bacon. E tem um creme de alho divino que você pode comer o acompanhamento dele. Creme de alho, melaço, vinagrete e farofinha. A farofinha também daí é Vire diferenciada. à direita. Pô, do jeito que você descreveu aí, É top. ainda falou o divino. É top. Aí é o que eu realmente... A luz do semáforo ficará É. verde. Deve Em ser gostoso pra 400 caramba. metros, vire à Ele é direita. apaixonado. Oi? Ele come muito. E seu nome é Lude. Isso. É você que faz, é? Isso. Uma hora já, né? Vire à direita. Depois, em 60 metros, vire à direita. Esse condomínio aí também é interessante, né? Tem padaria, tem restaurante, Vire à barzinho, tem direita, tudo, né? depois em 60 Eu acho que é o metros, único aqui em vire à Aracaju. Não existe esquerda. outro assim, existe? Não. Tem não. É uma cidade. É uma cidade aí dentro, É. né? É verdade. Moço. É uma cidade. Deixa eu abrir aqui, acho que essa hora ele fecha, né? Isso. Vou deixar a moça aqui, tá? Você está quase chegando ao destino. Esta é uma... Lembre o passageiro de pegar o celular, as chaves e outros objetos pessoais antes de sair do carro. Vire à esquerda, depois vire à direita. Esquerda, Isso, entra aí. aqui, né? Isso. Tem muito carro aqui também, né? É. Aqui são vários blocos. Vire à Vários. direita, depois em São 70 vários metros, vire à esquerda. É eucalipto, é pinheiro e É, laranja. Ou laranjal não. Vire à esquerda, Eucalipto, pinheiro. depois você chegará ao seu destino. Esqueci a nome do outro. Sim. É 3. e aqui tem muita. Ó, aqui aberto ainda, olha. Boteco. Aonde é que você vai ficar? Siga em frente. Siga em frente. E aqui tem lojas também? Tem tudo. Aqui tá ótimo. Aqui tá bom você? Tá? Tem mercearia. Eu deixo você na porta, é aqui mesmo? Ah, aqui mesmo. Ah, tá bom então. Vai ser no Pix. Vai ser Pix, né? Você pode usar o recurso Dar Troco Online nesta corrida. Opa.
Valeu, Lud. Obrigado, viu? Foi um prazer, viu? Qualquer dia eu vou lá experimentar o espetinho de... Como é que chama? Do mineiro. Do mineiro, né? Comer espetinho de macaxeira. Tá certo. Obrigado, tá? Tchau. Valeu. Até logo. Até logo, tá aberto. Tenho medo de bater essas portas. Ah, tá certo. Valeu, hein? É verdade, meu amigo. É verdade. Aquela corrida eu já tinha terminado, né? Tinha ganho. Mas tudo bem, de qualquer jeito. Essa daqui foi boa, que viu a menina contando que ela trabalha no espetinho do mineiro ali, viu? Eu não sabia nem que tinha um espetinho ali, né? E você vê ela falando que tinha um espetinho do mineiro ali. E ali tem uma macaxeira, um negócio recheado, divino lá que ela falou, com queijo. Então é aquele negócio, né, gente? É vivendo e aprendendo, né? Tá vendo aí, ó, gente? Isso aqui é um condomínio. Imagine, ó. Aqui dentro tem padaria. São vários blocos, né? Tem padaria, tem restaurante, ó, o pessoal bebendo aí, ó. Tem várias lojas aqui, tem lojinha, hamburgueria, não sei o que. Vamos sair por ali. Eu agora, essa hora, a saída geralmente é aqui, tá vendo? Lá na frente, ó. Mas essa hora tem que sair por aqui. Essa hora tem que sair por aqui. Eu vou seguindo aqui, gente. Eu vou sair, eu vou seguindo. Já tem 3 horas e 20 de live. Eu não sei. Se vai ter mais alguma corridinha boa por aqui pra gente fazer, mas se não, curtinho ainda fácil. Essa foi curta. Só tinha que pegar longe, mas pra trazer foi 1 quilômetro só, você viu? Só tinha que pegar ali, mas para trazer foi 1 quilômetro. Agora aquela outra realmente, eu acho que eu não ia andar nem 1 quilômetro, ia ganhar isso aí que eu ganhei agora. A cabeça não pensa, o corpo paga, né? Aquela história. Eu devia ter pensado melhor, mas tudo bem. Vamos lá, ele abriu aí. Essa portaria é mais assim para inglês ver, né? Eu acho que é mais para evitar entrar, sei lá, um desavisado ou roubar alguma coisa dentro, sair correndo, não sei, não tem muito controle. Eu tava ali na segurança do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, eu fui encarregado da segurança, na verdade, do Arsenal de Marinha do Rio. E lá a gente tinha uma segurança bem rígida, sabe? Não é assim fácil não para entrar não. Esse cara tá dando grau, grau, né? Ó. Tá vendo? Dando grau, ó. Estão brincando de dar grau aí.
Até um cair, já o outro vai vir já, ó. Ó, esse tá vindo, ó. Olha aí, gente. Acho que foram embora. Foram embora. Corridinha pra longe. Vamos esperar pra ver, né? 99. Bom, gente, eu tava falando aí com... Deixa eu ver essa daqui. É isso aí, gente. Eu tava falando com o Caio aí, a gente tava falando ainda há pouco, né, sobre não desistir, sobre ter fé, né, diante das dificuldades aí que a gente tem passado, né? E passa todos os dias, né? Nossa vida não é fácil. Esse condomínio é muito fácil de entrar. Me impressiona porque é muito tranquilo. Exatamente, Caio. Exatamente. Ah, os garotos estão aí, os garotos dando grau aí. Bom, pessoal, eu quero agradecer a vocês aí pela presença. Mais uma vez nessa jornada de hoje aí. Foi uma jornada boa, né? Não tem assim, hoje é um dia tranquilo, não tem muita corrida. Eu fiz umas corridas de manhã, fiz de tarde, agora de noite foi mais assim para um complemento. Eu já sei que esses dias têm sido fracos, né, de corrida, mas amanhã com certeza vai ser um dia melhor. Nada melhor do que um dia atrás do outro, né? E a gente sabe que amanhã, sexta, sábado e domingo são dias melhores. Tá certo? Olha, eu sempre deixo aqui uma palavra, né? Uma palavra de fé, né? Pra gente encerrar. Eu gostaria de falar hoje o seguinte: Jesus, quando ele estava diante do sepulcro de Lázaro, né, ele chegou no sepulcro e ele disse naquele momento: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ele disse para Marta, né? Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E depois ele disse: se creres, verás a glória de Deus. Né? Eu não sei o que está morto na sua vida, ou o que está morrendo na sua vida. Talvez seu sonho, talvez o seu desejo de continuar, alguma coisa que você está fazendo, uma situação, talvez o seu trabalho, o seu casamento, não sei o que está se passando, mas Deus sabe todas as coisas. E Ele pode, assim como Ele fez naquele momento ali diante do sepulcro de Lázaro, que Ele falou: Lázaro, venha para fora. E quando Ele falou aquilo, Lázaro ressuscitou e saiu daquele túmulo andando. Então Ele pode ressuscitar sonhos, Ele pode ressuscitar projetos, Ele pode ressuscitar o trabalho, Ele pode abrir portas, e a porta que Ele abre ninguém fecha. Tá certo? E é isso que eu quero deixar para você refletir. Se creres, verás a glória de Deus. Creia somente. Mantém firme na fé, se mantém firme na fé, diante das dificuldades que você está passando, porque eu não sei, mas Ele sabe de todas as coisas. E com certeza Ele já está providenciando bênçãos para a sua vida, bênçãos para a sua família, para a sua casa. Creia somente que verás a glória de Deus na sua vida. Tá bom, pessoal? Obrigado a todos aí pela presença. Obrigado a quem curtiu, quem comentou, quem se inscreveu no canal, quem está presente aí. Que Deus abençoe a vida de vocês.
Rubens Alberto, seja bem-vindo, Deus abençoe, meu amigo. Marcos Campos, obrigado, Deus abençoe. Que Deus possa estar abençoando vocês. É um prazer imenso estar aqui, né, nessa noite abençoada, na presença de vocês aí, vocês tá me acompanhando nessa jornada, gente. Isso é uma jornada, a gente está vivendo, isso é vida, tá? Isso aqui não é sonho só, isso aqui não é inteligência artificial, isso aqui é realidade, é vida, tá bom? E a vida é assim, sem corte, sem edição, né? Como eu sempre digo, ao vivo e a cores, com seus erros e seus acertos, mais erros do que acertos. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Marcelo, direto de Garanhuns, Pernambuco. Obrigado, Marcelo. Seja bem-vindo, Deus abençoe, viu? Deus abençoe, pessoal. Olha, eu vou seguindo aqui, vou agradecendo a vocês e vou encerrando, tá bom? Eu vou encerrar por aqui hoje. Eu vou seguindo aqui, vou encerrando e agradecendo a vocês pela presença no dia de hoje. Mas eu vou para casa. Eu tenho a minha esposa disse que fez uma lasanha lá, e eu tô com fome. Eu tenho uma lasanha. Graças a Deus. Olha a benção aí, gente. Tem uma lasanha para jantar agora. Graças a Deus. Vou lá pegar minha lasanha, tá bom? E Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. E até amanhã. Amanhã a gente volta. Opa, Marcos Campos, Belo Horizonte na área. Obrigado. Deus abençoe, viu? Deus abençoe aí vocês. Um salve aí para Belo Horizonte. Você é mineiro? Muito bom, Minas Gerais. Eu tava falando de comida agora, a comida então mineira, então excelente, né? Também, muito bom. Eu passei por aí em Minas tem tempo, mas até hoje eu tenho boas lembranças aí de Minas Gerais. Tá certo, pessoal? Tá um pouquinho embaçado, né? Acho que tá um pouquinho embaçada a lente, não sei. Ver se melhorou. Melhorou. Bom, fiquem com Deus. Valeu, Sidão, valeu. Boa noite, né? Boa noite, guerreiro. Deus abençoe vocês. Eu vou desligando aí, tá bom? Amanhã a gente volta, se Deus quiser. Que Deus abençoe cada um, e onde vocês estiverem. E que a presença de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus se faça aí, né? Presente cada vez mais na vida de vocês, na vida da sua família. E sobre a sua casa principalmente, tá bom, meu irmão? Deus abençoe vocês, tá? Vou ao Rio de Janeiro, sim. Tá certo? Com certeza. Valeu, fica com Deus, hein? Amanhã a gente volta, vou programar a live lá. Entra lá, pessoal, entra no canal, ó. Última pedida de vocês, entra lá no canal. Passa lá num vídeo que eu publiquei, um recorte lá de uma passageira. Eu botei assim, o stand-up, né? Stand-up da Evelyn. Dê uma clicada lá, vê um tempinho esse vídeo lá, ajude o vídeo a viralizar aí, tá bom? Valeu, obrigado, gente. Até amanhã, se Deus quiser, hein? Fiquem com Deus.